Você espera um pouquinho daí? Pode. Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de janeiro de 2014, é um domingo. O verbete é de número 2893, ele tem 5 páginas, 38 logias e 14 máximos. O título é Interação Acoplamentarium Autodesperticidade, a especialidade pré-despertologia. Quem redigiu o verbete é o veterano Alexandre Nonato. O Alexandre Nonato, ele é jornalista graduado em comunicação social, mestre em jornalismo brasileiro, natural de Piracicaba, São Paulo. Voluntário da Conscienciologia desde 1995, docente de Conscienciologia desde 1997, autor do livro JK e os Bastidores da Construção de Brasília, sob a ótica da Conscienciologia, que foi editado, publicado em 2010, e coautor do livro Inversão Existencial, que foi publicado em 2011. Tenepsista desde agosto de 2010. A definição agora. A interação acoplamentarium autodesperticidade é a relação evolutiva entre o desenvolvimento parapsíquico da consciência através da técnica do acoplamento energético, com o uso repetido do laboratório acoplamentarium e a condição de desassediado permanente total. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene do acoplamentarium, o holopensene pessoal da desperticidade e a retilinearidade autopensênica. Na fatologia, a infraestrutura física peculiar e otimizada do acoplamentarium. O acoplamentarium sendo o primeiro laboratório de experimentos parapsíquicos grupais do planeta. A opção pelo autodesassédio, a opção pela autodesperticidade. O papel da TENEPS no desenvolvimento parapsíquico, a autovigilância energética ininterrupta, o epicentrismo consciencial, os tabus relacionados à autodesperticidade, a autossuficiência energética e o neodesafio cognopolitano da desperticidade em 3 anos. Na parafatologia, o autodomínio do estado vibracional profilático da consciência acopladora, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a transição do parapsiquismo cerebelar para o parapsiquismo intelectivo, a eliminação da labilidade parapsíquica, os banhos energéticos decorrentes da interassistencialidade, a ativação do frontochakra no laboratório, a expansão do coronochakra no laboratório. Esse laboratório é o acoplamentário, né? Destacamos também na argumentologia, na divisão argumentologia, as seções, né? Para fenomenologia, de acordo com, considerando a parapercepciologia, o verbetógrafo apresenta 8 exemplos de parafenômenos frequentes no laboratório acoplamentário relacionados ao desenvolvimento da autodesperticidade. O outro parágrafo é o parágrafo efeitos, considerando a despertologia, ele coloca 10 exemplos de efeitos homeostáticos decorrentes dos experimentos no acoplamentário, relacionados ao desenvolvimento da autodesperticidade. E a seção ocorrências, considerando a experimentologia, apresenta então 6 exemplos de ocorrências durante os experimentos do laboratório acoplamentário, relacionados ao desenvolvimento da autodesperticidade. Na remissiologia, a gente destaca autodesassedialidade, despertometria, efeito da autodesperticidade, efeito do estado vibracional e recurso pró-desperticidade. Frase enfática. A experimentação parapsíquica lúcida e interassistencial no acoplamentário permite a expansão das parapercepções e a assunção dos trafores sustentadores da autodesperticidade. Questionologia.
Você já participou do laboratório acoplamentário? Quais os proveitos evolutivos advindos das experiências nesse laboratório visando a autodesperticidade? Na bibliografia específica, o autor contribui aí com 3 fontes de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Eutimia, clarividência, epicentrismo, parapsiquismo, anticomocionalismo, experimentação, autorreciclagem, desenvolvimento, desassedialidade, anticonflitividade, imperturbabilidade, interassistencialidade, interdimensionalidade, autoconscienciometrologia, energossomatologia, parapercepciologia, laboratoriologia, pré-despertologia, autopriorologia e interaciologia. Nós queremos também comunicar a todos vocês, tertulianos e teletertulianos, sobre a numeração das páginas do verbete. A gente está com um problema aí do mecanismo aí da própria enciclopédia, que a numeração tem vindo errada, apresentando erro. Então, a gente pede para que todos consertem aí a numeração, que deverá ser sucessivamente 5, que é a primeira, a segunda deve ser 6, a outra 7, 8 e assim sucessivamente. Tá? É porque está havendo uma alternância equivocada aí, por parte, não sei porquê, mas é por parte da máquina, né? Tá certo? Antes da gente passar aqui para as perguntas, a gente queria saber de você o interesse. A gente mais ou menos já acompanhou você dos outros verbetes, né? Mas queria que você falasse, pode ter alguém que não tenha visto ainda, claro, seu interesse por esse tema. Tá? Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer à Enciclosapiens por mais essa oportunidade de apresentar esse verbete aqui. Em especial a Keiko, que teve uma grande paciência com a revisão, né? Teve vários ajustes para fazer aqui, mas ficaram bem importantes, bem positivos. Então, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a mais essa oportunidade de estar aqui. É sempre ótimo interagir, trocar ideias, debater, sempre vem insights para novas ideias, novos verbetes, isso é muito positivo. Você quer falar? Quero, nós da Enciclosapiens, nós que agradecemos a sua participação ativa. Tá? Tá certo. Mas o interesse pelo tema... os 2 temas me chamam muita atenção e eu tenho afinidade com isso. Então, em relação ao complementário, eu vejo que a minha relação com o complementário foi mudando ao longo do tempo, né? Porque eu iniciei nos primeiros cursos, logo que o complementário foi fundado, se não me engano foi em 2003, 2004, né? Eu participei como aluno e fui participando de alguns como aluno, não era os que mais frequentavam o complementário, tem gente que fez mais de 30, eu não cheguei nesse ponto, mas fiz alguns como aluno. Depois eu ingressei como voluntário do acoplamentário, e aí é uma outra visão, uma outra concepção que você tem dos bastidores do trabalho, uma coisa é você como aluno, outra coisa é você como voluntário, e agora como coordenador do acoplamentário, junto com o Flávio Bononato, com a Daiane Roça e a Valdirene Royer. A Lilian Zolê, até o final do ano passado, está em novos projetos aí da Unicim. Mas então, essas 3 vertentes diferentes aí de interação com o complementário me fizeram perceber aspectos diferentes, de vivências diferentes em relação ao parapsiquismo, em relação ao desassédio, em relação a como que se dá o curso em si, né, as diferentes nuances, enfim, o próprio desenvolvimento pessoal e relacionando isso ao complementário. Um outro ponto também foi um desafio que nós lançamos o ano passado com os voluntários, em relação a escrever mais sobre a temática. Né? A gente vê que isso é extremamente positivo, o objetivo do acoplamentário, de outros cursos nossos, é produzir conhecimento, é fazer ciência, é fazer pesquisa. Existe uma função específica dentro do laboratório hoje, que é o técnico científico, que coleta informações, coleta relatos, depoimentos.
E nós estamos fazendo ainda pouco com isso, então nós precisamos produzir mais. Eu acho que muita coisa já foi feita, a Lilian e o Flávio lançaram o primeiro livro, o Manual do Acoplamentário, né? Em seguida veio o livro da Lilian e do Guilherme Kunz, que foi sobre o balanço, né, a década do acoplamentário. Então são 2 livros que existem. Nós estamos fazendo um terceiro livro, que é de perguntas e respostas sobre acoplamento energético, um livro didático. Se tudo correr bem, a gente espera que o ano que vem a gente possa passar para editares avaliar. O ano que vem não, esse ano. Estou ainda com o time meio deslocado aqui. Né? Mas, então, com relação ao acoplamentário, é essa relação, e a gente quer produzir mais conhecimento, e foi sugerida essa questão de escrever mais artigos, mais verbetes com essa temática. Né? Alguns já fizeram, mas explicitando mais essa condição. E o outro ponto é a questão da autodesperticidade, que é um tema de interesse meu, cada vez mais, eu tenho procurado aprofundar nessa temática também, e procurar fazer um cotejo, uma relação com tudo. Né? Então, acho que é interessante até falar um pouco, porque pode ter pessoas que não conhecem, né? O acoplamentário é um laboratório que é feito através de um curso, nesse laboratório que chama-se Acoplamentário, que ele visa desenvolver, então, basicamente 3 técnicas, mas basicamente ele desenvolve o parapsiquismo como um todo, mas tendo foco basicamente na técnica do acoplamento energético, que é algo que nós fazemos inconscientemente, constantemente no nosso dia a dia, interagindo com as pessoas, trocando energias, percebendo padrões diferentes, positivos ou negativos, seja com objetos, pessoas ou ambientes. Então chegamos num ambiente, sentimos uma dor de cabeça, não nos sentimos bem, ou conversamos com uma pessoa, nos sentimos muito bem. Então essas interações se dão pelo acoplamento energético. E isso pode ser intensificado a partir também da assimilação simpática, que é uma outra técnica também trabalhada no acoplamentário. Ou seja, é a intensificação desse acoplamento e a ponto que a pessoa começa a sentir no outro o que ela está sentindo, o que ela está pensando. E aí, decorrendo disso, vários outros fenômenos. E um outro ponto é a clarividência facial, que é uma técnica trabalhada também no acoplamentário, que é a partir do foco no rosto de uma pessoa, frente a frente, a pessoa faz o acoplamento, desenvolve, né, com o foco a clarividência facial, ela pode perceber alguma mudança nas energias, na aura, perceber eventualmente até uma consciência extrafísica, ver flashes retrocognitivos, pré-cognitivos. Então é um laboratório que não tem pré-requisitos, essa é uma diferença com relação a outros cursos de campo. O acoplamentário não tem pré-requisitos, qualquer pessoa pode fazer. Já aconteceram cerca de 135 acoplamentários, são vários cursos, é um know-how muito grande que se tem com relação a isso. E quem tiver interesse, pode entrar no site do CAEC, www.caec.org, ou no próprio Facebook também, é só digitar acoplamentário, tem ali fotos do acoplamentário, da área externa, da área interna, né, tem mais detalhes sobre os cursos, então vale a pena conferir e ver esses detalhes para quem não conhece ainda o acoplamentário. E um outro ponto é a autodesperticidade, que vale a pena definir também, que é a condição de desassédio permanente total. Ou seja, nós estamos falando então nessa condição do parapsiquismo, da pessoa desenvolver o acoplamento, desenvolver a assimilação, e isso então, a base disso tudo é desenvolver o desassédio. Né? Então, a condição de desassediado permanente total, do desperto, é um ponto em que a pessoa ela ainda vai continuar sentindo o assédio, até mais, porém, aquilo não vai interferir mais tanto nela, na intraconsciencialidade, nas manifestações dela. Então, esse é o ponto que nós consideramos como desassédio permanente total. É uma condição onde a pessoa já tem um parapsiquismo mais sadio, ela já não interfere essas energias mais patológicas que ela interage no dia a dia com pessoas, no seu dia a dia, nas suas manifestações. Então, por isso, essa questão da interação entre acoplamentário e autodesperticidades. São 2 questões que têm bastante relação comigo hoje, com relação às minhas vivências, o meu dia a dia, algo que eu faço no meu habitual, do voluntariado, nas minhas pesquisas. E vale a pena a gente extrapolar para isso. Né? Eu vejo que a minha valorização com relação ao acoplamentário mudou muito com o passar do tempo. E com a própria autodesperticidade também, fazer essas relações, dessas nuances, desses aspectos. Então é muito importante a gente discutir isso. Pontuei com mais profundidade aí, porque pode ter pessoas que não sabem nem uma coisa nem outra. Né? Então é importante pontuar isso para começar o debate. Foi ótimo.
Ao verbetógrafo, professor Alexandre, Fatologia, página 5, terceira linha. Qual é a relação entre o índice de massa corporal e o autodomínio das energias? Eu coloquei esse ponto porque é interessante a gente começar a observar, quando a gente fala em desenvolvimento parapsíquico, a gente começar a perceber, a estudar e a ver as questões, tanto gerais quanto as mais sutis, os detalhes e aspectos que nem sempre são aprofundados. O que eu vejo? Tá? Eu passei por diferentes fases da minha vida, e eu, quando era adolescente, eu era bem magro, né? E o professor Valdo me cobrava muito assim que eu ganhasse um pouco mais de peso e tal, e na época eu não entendia muito bem como que se dava. Isso era o meu biotipo também, né? Com o passar do tempo, eu acabei vindo para a Foz, teve uma fase que eu acabei cuidando mais da parte profissional, então aí acabei, né, envelhecendo um pouco mais, você vai ganhando um pouco mais de peso, e eu não estava praticando esportes. Eu vivi o outro lado também, que é um pouquinho de sobrepeso. Eu não cheguei a ficar tão fora de forma assim, mas eu, vamos dizer assim, cheguei num ponto que eu falei, opa, vou colocar um limite aqui. Não, né? pode passar mais. Então, o que eu começo a observar? Quando eu era mais jovem, não só pela questão inexperiente e tudo mais, eu percebia que o fato de eu ser bastante magro, em algumas ocasiões, eu já era docente conscienciológico, eu já desenvolvi algumas atividades do voluntariado, faltava substância, assim, sabe? Então é aquela coisa que você ia, no final do dia você já estava se rastejando, porque não tinha por onde sair mais energia. Então é um negócio que faltava realmente alguma coisa mais física, energética, porque o soma e o holochakra, eles estão bem interligados, né? Então, eu percebia isso, claramente, nitidamente. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber nessa fase também, que eu estava um pouco mais sedentário, isso durou mais ou menos um período de uns 2 anos, assim, que eu comecei a perceber que eu ganhei um pouco mais de peso, que também não era positivo, porque na hora que você está sedentário e ganha um pouco mais de peso, o que acontece é que você está ganhando gordura. Então você está aumentando de peso, mas você está com gordura. E gordura não produz energia positiva para a assistência, né? Esse não é o ponto. Então, o que eu comecei a investir foi na atividade física, tentando perder, né, fazer atividade aeróbica para perder essa gordura e, ao mesmo tempo, investir em atividade anaeróbica, que é para ganhar um pouco mais de massa magra. Né? E aí eu comecei a perceber que isso faz uma diferença muito grande. Primeiro porque a atividade física ela é saudável, o momento que você está fazendo isso, você se desintoxica energeticamente, pensenicamente, é muito positivo. Segundo, que de fato isso faz diferença. Você começa a perceber que quando você perde gordura e ganha um pouco mais de massa magra, você tem mais substância, você tem mais sustentabilidade, você tem mais desenvoltura para aguentar o desassédio em atividades parapsíquicas. Então, isso é um negócio que eu realmente observei claramente, eu faço profunda relação com o meu desempenho dentro do acoplamentário e com a condição da autodesperticidade. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser observado, sim, porque tanto a condição de abaixo do peso, muito abaixo do peso, ou como acima do peso, interfere diretamente nas manifestações energéticas, parapsíquicas e, consequentemente, na questão da autodesperticidade. Então, a gente, para pensar nessas condições, eu vejo que é muito importante começar pelo básico. E a questão somática, ela é muito importante. Eu acho que o soma, a gente fala muito de trabalho com as energias. Trabalhar com o soma também é trabalhar com as energias, no fundo é. Por quê? Né? Se ela tem a condição de melhorar a energia, você trabalhar com Exatamente. Com então, na minha experiência, é isso daí. Eu sinto que hoje eu consigo ter uma desenvoltura e talvez eu não tivesse priorizando alguns pontos que eu estaria hoje, com essa segurança, não fosse essa condição de trabalhar com o corpo físico dessa forma como eu venho trabalhando hoje. Eu sei que você não é da área médica, mas você já pensou assim... em analisar as hipocôndrias com os neurônios musculares que são desenvolvidos pelo exercício, deve ter alguma relação com a ectoplastia, né? Eu não sei. Eu penso que tem. Empiricamente falando, eu pessoa posso dizer que tem. Essa pessoa que ela é médica, ela pode fazer uma análise. Pode ver isso. Eu acho que é um ponto para se estudar, sim. Né? Então, na página 5, ainda na fatologia, quarta linha, em relação ao consumo de água e o autodomínio das energias. Quais são os índices aceitáveis?
Então, eu não sou médico, né, não posso responder isso dessa forma, mas assim, o que eu costumo ler e ver, me corrijam se eu estiver errado, o consumo adequado é 2 litros de água por dia, né, seria a condição ideal. Mas isso tem que levar em consideração o que ela come, as frutas e outras coisas mais além da água. Foz do Iguaçu, como é uma cidade muito quente, eu acho que todo o Brasil está muito quente, né, nessa fase atual, várias regiões, acho que a questão do consumo de água é muito importante. Mas por quê? Porque boa parte do nosso corpo é feito de água. Então, ele precisa estar bem nutrido nessa parte, bem trabalhado, hidratado, para que a gente possa justamente também trabalhar bem com as energias, né? Então, isso daí interfere também na questão do trabalho com as energias, porque beber água é uma coisa que afeta diretamente a fisiologia, né? Afeta o funcionamento intestinal, o gastrointestinal, o cérebro, né? Então, isso daí, acho que ele, como médico, pode até falar mais detalhes do que eu em relação a isso, mas eu, de fato, percebo claramente isso também, a questão do consumo de água é muito importante. Sim. Na fatologia, página 5, 4ª linha de baixo para cima, qual a relação entre a ficha evolutiva pessoal e o tema do seu verbete? Bom, ficha evolutiva pessoal. Eu penso que a questão, começando pelo acoplamentário, a partir das vivências que a pessoa tem nesse laboratório, a pessoa começa a ter mais clareza de quem ela é enquanto consciência. Uma das coisas mais complicadas que às vezes tem para todos nós é a gente ter noção da nossa realidade consciencial. E às vezes a gente vê aquela condição em que a pessoa ela vem para um curso como esse, acoplamentário, um outro curso de campo, e ela se desassedia, ela limpa as energias dela, ela se sente muito bem, ela começa a pensar com mais clareza, com mais discernimento, ela começa a enxergar mais o que ela tem que fazer, e aí depois ela fala, puxa, como é que eu mantenho isso no meu dia a dia? Esse é o desafio. Nesse momento, eu vejo que a pessoa está acessando, de fato, a ficha evolutiva dela, que é quem ela é enquanto consciência. O que é a sua ficha evolutiva? É você ter uma noção, uma autoconsciência de quem você é, de quais são as suas qualidades, seus trafores, e os seus trafares, que são os seus defeitos. O que você precisa fazer hoje de importante e prioritário nessa vida? Né? Então, eu vejo que cursos como esse, o acoplamentário, por exemplo, ele permite, através do desassédio, do desenvolvimento parapsíquico que é feito ali, permite que a pessoa tenha esse acesso a essa ficha evolutiva pessoal. Né? Não só a partir dos fenômenos, a partir da retrocognição, isso também pode ajudar, mas a partir da pessoa começar a pensar e perceber-se mais. Né? Na hora que a pessoa se desassedia, trabalha mais com as energias, ela começa a se enxergar mais, ela começa a interagir mais com os amparadores, ela começa a ver mais o assédio que tem ao redor dela, então ela tem uma noção real, começa a ter uma noção mais real do nível evolutivo dela, da ficha evolutiva dela, dos potenciais que ela tem, do que ela pode fazer. Né? E esse ponto é fundamental para que a pessoa faça a assunção da autodesperticidade ou faça o seu planejamento para chegar à desperticidade, ter uma noção de quem ela é. Eu acho que, então, mais uma vez frisando aquela questão, vamos começar pelo básico. O básico a gente tem que ter uma noção de quem nós somos. Né? Então, quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Eu estou escrevendo um verbete agora que é sobre tríade da autodesperticidade. Eu estou puxando 3 elementos que, no meu ponto de vista, são fundamentais para a autodesperticidade. Que, no meu ponto de vista, é domínio das energias. E domínio das energias, para mim, significa a pessoa ter confiança para ela poder trabalhar e fazer o autodesassédio. Claro que, se você for comparar com o serenão, né? Quer dizer, a questão do domínio das energias é muito relativo, que ele domina muito mais. Mas eu vejo que para a autodesperticidade o básico ela tem que ter confiança no taco dela para se autodesassediar com as energias. Você colocou um dos itens que você colocou, foi a autossustentabilidade energética, exato, mais por aí. Né? Exato. Retidão cosmoética seria o outro ponto, e a outra questão é com relação à anticonflitividade. O que a gente observa? Né? Assim, como é que isso funciona na prática? Anticonflitividade. Como é que a gente vê? Às vezes a gente observa assim, uma pessoa está lá, ela é ótima, tem muitas qualidades, excelente e tudo mais. Só que aí, às vezes, vem uma crítica em cima da pessoa, bem desse tamanhozinho, pequenininha, a pessoa desaba. Isso é uma postura ainda muito infantil. Né? Quer dizer, a pessoa, isso é coisa de criança, porque, na verdade, o que a criança acontece com a criança? Você chama ela de, uma criancinha, chama outra de chata, ela desaba, né? Por quê? Porque ela não tem estrutura emocional para aquilo ainda. Então, eu fico pensando assim, quanto no nosso dia a dia a gente é ainda assim?
Se a pessoa ela ainda se desestrutura muito facilmente com uma crítica, uma coisa muito básica, muito pequena, aquilo mexe muito com ela fica com raiva da pessoa, aquilo acaba com o dia dela. É claro que é difícil a gente receber crítica, não estou dizendo que seja simples, não é simples. Mas vamos pegar uma situação bem prática. A pessoa pensa mal da outra, fica com raiva da outra, a pessoa vira a cara para a outra, a pessoa rumina aquilo acaba com o dia dela. Essa é uma condição que mostra que ela ainda está muito fissurada na parte de conflitividade. Há um conflito muito grande nesse sentido aí, né? A condição ideal que eu vejo é chegar num ponto, e aí o complementar ajuda nisso aí também, que ela se conheça a tal ponto que o assediador ou a pessoa, quem seja, vai chegar para ela e falar, você tem isso. Realmente eu tenho isso. Agora, você não viu mais coisas, eu tenho isso também, aquilo. É uma situação bem interessante. Eu passei por isso em algumas situações, é bem interessante você ver a cara que a pessoa fica, porque às vezes ela falou isso daqui achando que vai puxar o teu tapete, sendo que na realidade você está vendo muito mais que a pessoa sobre a sua própria realidade, né? Então essa é uma condição que eu vejo que assim faz parte do autodesassédio também, porque se você está mais ciente dos seus trafares do que seus assediadores ou as pessoas que estão ao seu redor, que estão sendo bucha de assediador, você está numa condição de mais blindagem, né? A partir dessa condição de aprofundar e saber quem você realmente é. Então, acho que é uma condição de autodesassédio muito sério, você realmente ter uma noção real de quem você é, e assumir isso e trabalhar essa condição. Eu vejo que esse é um ponto sério, e o acoplamentário permite isso. Permite porque ali a pessoa aprofunda nisso, ela vai ver às vezes alguns traços bem evidentes nela, que vão serem trabalhados no campo, que vão serem trabalhados nos acoplamentos, nos debates com os EPICONs, né? Então acho que são pontos importantes aí. Fiz a conexão de um verbete que nem está pronto ainda com isso. Mas foi ótimo, foi ótimo. Isso que você falou é muito importante, porque eu estou me lembrando aqui, eu fiz vários acoplamentários também, no início mais do acoplamentário, e depois eu fiz também uma autorreflexão de 5 horas. E essa condição que você falou de a gente se enxergar melhor é impressionante. E aí as heterocríticas não são heterocríticas, são autocríticas. Você vê com uma clareza, assim, mas ao mesmo tempo você vê também os seus trafores. Então eu fico pensando nessa técnica que existe, é uma paratécnica, né, de você reconhecer as suas potencialidades, os seus trafores, e ao mesmo tempo ninguém fala para você, você que vê os seus trafores. E isso te dá uma dimensão do que você é realmente, sem você poder carregar outra pessoa. É você que está vendo, né? É verdade. Então é muito importante. Vou colocar uma coisinha aqui. Alexandre, como é que você vê essa questão partindo do estado vibracional, ele começar a, vamos dizer assim, a abrir o seu parapsiquismo? Você vê essa relação direta, assim? Sim, eu acho que tem uma relação direta. Porque às vezes direta. eu fico pensando assim, você trabalha com estado vibracional, mas não consegue esse desenvolvimento. Parece que é como se você ficasse estacionado só com aquilo. É porque assim, o estado vibracional, ele tem que te dar indícios e pistas de algumas coisas. Se você está mexendo com as energias e aquilo não está dando resultado, tem algo que você precisa enxergar e ver, fazer um autodiagnóstico. Então, por exemplo, às vezes a energia trava aqui. Será que você está comendo bem? Será que você comeu alguma coisa naquele dia que não te fez bem? Ou, de repente, você se sente mais travado. No que você está pensando? Como que você está se sentindo? Então, é importante essa autoavaliação, porque o estado vibracional ele não faz milagre. O estado vibracional ele te dá diagnósticos muito importantes. Pois é, mas você não vê o estado vibracional, vamos dizer assim, desencadeando essa abertura do parapsiquismo? Sim. Se você souber utilizar o estado vibracional, porque veja, o que dá essa abertura do seu parapsiquismo? É você enxergar quem você é. Então, se você começa a mexer com o seu estado vibracional e você vê que você está travado, e tem casos que a gente vê até em sala de aula que a pessoa passa mal fazendo estado vibracional, o que ela passa mal? Porque ela está intoxicada, muitas vezes, né? Então, esse ponto são aspectos para a nossa autopesquisa. O que dá abertura para o parapsiquismo realisticamente? É a pessoa começar a enxergar quem ela é. E o estado vibracional não vai fazer milagre. O estado vibracional vai te dar pistas, indícios para você abrir esse parapsiquismo, que estão além da questão energética. Pode ser a questão física, pode ser a questão emocional, pode ser a questão de ideias, né? Essa técnica da autorreflexão de 5 horas, a mesma coisa.
qual que é a proposta? Não é você ficar ali divagando ideias, é você pensar sobre você e você chegar em alguns pontos em relação a isso. Estado vibracional ajuda a expandir sim o parapsiquismo, mas a pessoa não pode ficar só ali. Esse é um ponto, esse é um aspecto. Né? Acho que a gente tem que ter essa cosmovisão. Pois de é, entender que ele são vários isoladamente você não vê desencadeando toda... Mas o parapsiquismo. Ele é um start, ele desencadeia, assim. Se a pessoa souber aproveitar, veja bem, se a pessoa souber aproveitar, pegar uma técnica da Conscienciologia e for a fundo naquilo, ela esbarra em várias outras, inevitavelmente. Porque se ela realmente priorizar aquilo e aprofundar aquilo, ela inevitavelmente vai ter que pensar em outros pontos. Alexandre, Por exemplo, a questão da autodesperticidade. Não é só domínio das energias. A pessoa é desassediada. Tá, então ela tem que dominar as energias. Pois é, aí, ó, a Sim. gente sintoniza muito só com isso, né? Que é Mas eu acho que Não, isso é o muito mais. básico. Talvez a sua compreensão. Você tem que avaliar a tua compreensão com relação aos conceitos. Né? Por exemplo, a questão da cosmoética. Ela é fundamental na autodesperticidade. Tanto quanto o domínio das energias. Por quê? Mega assediador pode dominar energias também. Agora, ele tem cosmoética? Não. Você não vai encontrar assediador, mega assediador com retidão cosmoética. Então, são esses pontos que precisam ser vistos e avaliados, entende? Agora, se você focar no trabalho com as energias, você vai chegar nesse ponto, vai ser inevitável. Né? Eu vejo assim, se você pegar alguma coisa da Conscienciologia, algum conceito, alguma técnica e levar a sério, buscar vivenciar aquilo ali, você vai esbarrar em outros pontos, é inevitável isso. Então, eu vejo assim, a pergunta sua que você fez, o estado vibracional promove a abertura do parapsiquismo, a expansão do parapsiquismo? Sim e não. Se você ficar só nisso, não. Se você utilizar isso como trampolim, como ferramenta de autopesquisa, sim, com certeza. Ela é a base, ela é fundamental. Entende? Então, nada na Conscienciologia a gente pode ver de forma isolada. A gente tem que sempre fazer inter-relações de uma coisa com a outra. É difícil, tem muitos conceitos da Conscienciologia que a gente não vai entender se a gente não fizer essa inter-relação. Então, por isso que é muito importante esses debates aqui na tertúlia, as aulas, os cursos, aprofundar o quanto mais, justamente para isso. Eu estou buscando fazer algumas, eu já fiz com o GESCOM, estou fazendo agora com autodesperticidade, justamente para isso, para procurar ver as nuances desses temas. Às vezes eu estou estudando bastante isso, eu estou vivenciando algumas coisas, mas às vezes uma pergunta, um comentário, alguma coisa que vocês fazem aqui, vão me levar a pensar num aspecto que eu não tinha pensado. Entende? Isso assim, com 20 anos de Conscienciologia nas costas. Tá? Então, ou seja, a Conscienciologia, ela exige um nível de exaustividade, de aplicação muito grande de todos nós, para a gente ver essas sutilezas e aprofundar nisso daí. Eu estava só com essa ideia de estado vibracional e você ficar estacionado naquilo, só naquilo ali. É só essa ideia que eu estava colocando. Entendi. Mas pensa nisso, o seu estado vibracional, ele pode evoluir cada vez mais a partir dessas inter-relações, a partir desse desenvolvimento pessoal e dos links que você faz com outras temáticas. Então é aquela coisa de você revisitar e da espiral. Né? É o básico, mas é o básico que você tem que sempre revisitar e reavaliar e ampliar a dimensão daquilo, porque é importante. Agora ele falou, ficar só naquilo, tem que ver o que ele está querendo dizer, né? Até qual é o nível do estado vibracional. Porque eu acho, não sei se você concorda, mas uma da base assim, do parapsiquismo é a descoincidência dos veículos, e quem promove isso de uma maneira homeostática é o estado vibracional. E você pode fazer isso quanto mais você tiver fôlego para fazer. O só aquilo pode ser algum travão que esteja impedindo a pessoa de desenvolver mais o estado vibracional. E aí, aquilo que você falou, eu acho que só o estado vibracional, que já é um mundo, né? Eu acho que você tem que ver o que você vai fazer com o estado vibracional, né? Dar a intenção ali, né? Isso, a intencionalidade é extremamente importante. E a cosmoética. Não sei se ficou claro. Mas eu acho que tudo passa pela descoincidência dos veículos também. Então, aqui até tem uma pergunta que vem ao encontro. Na Parafatologia, página 6, quinta linha. Poderia explicar quais são as diferenças e a transição entre o parapsiquismo cerebelar e o parapsiquismo intelectivo? Pois é. Com relação a esse tema, a gente trouxe aí no verbete, justamente porque o acoplamentar é uma grande oportunidade para isso. O parapsiquismo cerebelar é aquele mais instintivo, é aquele mais rudimentar, é aquele que é mais, né, assim, se bicho tem parapsiquismo, gato, cachorro e outros,
isso é muito ainda cerebelar, quer dizer, muito da motricidade, muito do instinto. E o intelectivo é aquele que justamente a pessoa pensa sobre aquilo, a pessoa trabalha sobre aquilo, né? E o acoplamentário permite isso justamente porque a pessoa pode fazer o comparativo com outros cursos, ela vai acumulando experiências, ela vai vendo a diferença entre um experimento e outro, ela vai vendo a diferença entre um curso e outro, e ela vai acumulando vivências. E nesse acúmulo de vivências é muito interessante para ela ver justamente o que ela já tem desenvolvido, o que falta ela desenvolver, né? O que é um aspecto específico daquele curso. Eu vejo, então, que nesse ponto, a conscienciologia, como um todo, visa isso daí. A gente sair do parapsiquismo cerebelar para o parapsiquismo intelectivo, que é justamente o quê? Você se estudar mais, você compreender mais as suas manifestações, não ficar só aquela condição de, eu sinto aquilo e vamos lá. Né? Alguém está me controlando, quer dizer, é uma condição mais submissa. É você puxando o seu desenvolvimento. Alfa-metógrafo, como identificar informações e parapercepções relativas ao epicentrismo consciencial no acoplamentário? Eu vejo que toda a informação que você consiga ver sobre você, sobre o seu parapsiquismo, dentro do curso acoplamentário, dentro do laboratório acoplamentário, pode trazer muitas informações em relação ao seu nível de epicentrismo consciencial. Tá? Eu vou dar uma situação prática que eu vejo muito comum, eu sempre procuro falar, quando eu dou a primeira aula, falar como aviso, como alerta. Né? O curso acoplamentário tem várias etapas. Né? Então tem o primeiro dia, sexta-feira, que é mais uma explicação teórica sobre o laboratório, sobre o curso e as técnicas. Aí tem os campos, que é sábado de manhã e domingo de manhã, e à tarde tem os debates com os EPICONs, aprofundando. É muito comum, às vezes, a pessoa que geralmente vem de primeira vez, ela vem muito empolgada e tal, mas aí muitas vezes a pessoa, quando ela vai repetindo, ela muitas vezes corre o risco de banalizar as experiências e banalizar o curso. De que forma? Às vezes ela perde a noção do valor de outras etapas do curso. Então a pessoa ela começa a encarar, às vezes, o acoplamentário como o campo lá no laboratório, apenas. Aquilo é que vale. E ela não presta atenção às vezes, aí, puxa, ela começa a ver, não, à tarde eu estou cansado nesse debate aqui, não está fluindo, não estou me sentindo bem, vou embora. Aí é uma situação, a gente tem que conversar com a pessoa, olha, fica mais um pouco e tal, mas às vezes a pessoa não percebe que o quê? Ela não está fazendo uma autovigilância, uma autoavaliação ali do que ela está sentindo. Então, naquele momento, ela está desperdiçando informações para a autopesquisa dela. Então, se ela não está se sentindo bem, não estou falando de um caso médico, tá, que a pessoa tem que sair, está mal mesmo, mas de uma situação que ela está um pouco, estou com sono, estou cansado, está meio chato, isso aqui, não sei o que lá, eu já ouvi esse negócio várias vezes, ela está perdendo a oportunidade de avaliar o que está acontecendo. Ela está se sentindo incomodada, por quê? Porque são as consciências que estão ali, que estão sendo assistidas, e ela está sendo utilizada e não está percebendo isso. O que está acontecendo realmente? Esse elemento, então, é muito importante. Então, sempre na primeira aula eu procuro falar, gente, observem bem, o acoplamentário não é só o curso. Olha, comece a perceber antes do curso. Antes do curso, vocês já devem ter tido problemas, facilidades, amparo, assédio. Durante o curso é a mesma coisa e depois do curso também pode acontecer. Durante o curso é muito interessante, eu falo assim, prestem atenção. Como é que vocês estão se sentindo agora? Como é que vocês vão se sentir amanhã dentro do campo? Como é que vocês vão se sentir à tarde com o debate? Né? Como é que vocês se sentem nesse ambiente? Como é que vocês se sentem em relação às pessoas que estão aqui? Quem te traz simpatia? Quem te traz antipatia? Tudo isso são elementos para a nossa autopesquisa que estão aí o tempo todo, escancarado, e a gente pode desperdiçar se a gente não tiver atenção em relação a isso. As tais das sincronicidades que estão sendo tão discutidas nas mini-tertúlias pelo professor Valdo e tal, passa por aí. Se a pessoa não tiver essa atenção no seu dia a dia, as sincronicidades passam. Pode ser aquelas mais escancaradas, elas passam e a pessoa não percebe nada. Ela não faz o link de uma coisa com a outra. Porque a cabeça dela está lá em outro lugar, enfim. Alexandre, tem uma questão aí do epicentrismo no acoplamentário, que eu vejo assim, a pessoa não ficar só passivamente, sabe, meio que assistindo, ou ficar ali ficar mais ativo no processo, né? Quando está fazendo acoplamento com o EPICON, com o adjutor, por exemplo, você ser mais ativo, não ficar só observando.
né? E também na plateia, quando você percebe alguma coisa, não minimizar, né? Não desprezar as percepções e colocar mesmo, né? Então, eu acho que faz parte do desenvolvimento do epicentrismo também no laboratório. Sim, eu acho que o acoplamentário, eu tenho um carinho especial por esse curso, pelo laboratório, por isso. Ele tem um dinamismo muito grande. Nunca um curso é igual ao outro. Mesmo que com as estruturas bem fixas, assim, o EPICOM, às vezes, ele traz uma novidade, uma dinâmica nova, uma coisa diferente para acrescentar na parte da tarde, por exemplo. Às vezes, a própria dinâmica do laboratório muda, né? Às vezes, coloca-se lá outras pessoas para fazer acoplamento, que não são os EPICOMs. Então, são várias coisas, várias possibilidades, depende de cada um. E outra coisa, permite você fazer experimentos diferentes também. Né, em várias situações, aí o que eu vejo é assim, é a tua lucidez, a tua atenção com relação a isso. Em vários momentos, eu começava a observar que o melhor era deixar a coisa fluir. Então, em alguns cursos eu percebo assim, o negócio está pegando aqui, está muito sério, a doação de energias. Às vezes é o caso de você deixar a coisa acontecer, lógico, dentro de uma condição mínima ali, né, de atenção, mas deixa a coisa fluir, deixa acontecer, né, porque está sendo feita assistência. Né? E, em outros momentos é bom você insistir com atenção, com a clarividência. Em outros momentos é interessante você começar a perceber a movimentação de energias. Isso, então, é um dinamismo muito importante no acoplamentário, porque é um curso que você tem que ficar acordado. Né? E em alguns momentos você pode até fazer essa experiência. Bom, está saindo muita energia daqui de mim, deixa eu deixar fluir acontecer. Né? E aí, às vezes, é interessante. Tinha acoplamento que era assim, tocava o bip do início do acoplamento, eu apagava. Aí tocava o bip do final, eu acordava. Era bem sincrônico, assim. Isso acontece. Às vezes a gente tem que deixar a coisa acontecer, o experimento se desenvolver, para você depois tirar deduções daquilo ali. Flexibilizar. Né? Exatamente. E o acoplamentário permite muito isso. Eu lembro, o último que eu fiz, eu não fiz muitos, né? Até achei que, né, por falta de prática, né, não ia perceber nada. Eu lembro que no domingo de manhã, comecei a pensar assim, que besteira, né? Acho que eu não vou falar mais, né? Porque as percepções eram muito, assim, banais, né? Falei, quer saber? Agora é que eu vou falar mesmo, né? Daí comecei a perceber mais, né? E aí você começa a fazer assistência para as pessoas que estão lá também. É bem interessante, né? Então, nesse sentido, sabe? Você ser mais ativo, não ficar passivamente só, né? Esperando que as coisas aconteçam. Claro, né? Com certeza. É isso aí. Agora, Alexandre, uma pergunta é minha em cima dessa. Você acha que a pessoa, quando vai lá na cadeira, lá para fazer o acoplamento lá, as informações que ela recebe lá, são relativas ao epicentrismo dela? Ou nem sempre? Não, depende muito. A pessoa tem que deixar a experiência acontecer e depois avaliar. Muitas vezes o que acontece é uma assistência, que é feita a partir daquela pessoa. E isso pode dizer muito do epicentrismo dela, mas não quer dizer assim, ela vai lá para frente, ela acha que não, vão ver tudo relacionado a mim, vão ver tudo, então ela às vezes se fecha nessa condição. E não é bem assim, às vezes vai acontecer uma assistência no campo muito séria, em função do abertismo que ela tem, da abertura que ela tem com as energias e tudo mais. E aquilo às vezes nem tem relação com ela diretamente, de alguma forma tem, mas vamos dizer assim, não tem relação com o assédio dela, aquilo é uma condição que ela foi escada, para fazer assistência naquele momento. E isso acontece demais. E isso pode ser um bom sinal. E até um indício da questão do epicentrismo. Né? Então eu vejo assim que o epicentrismo, tudo que ela puder utilizar no dia a dia dela, para avaliar a condição dela, ela está caminhando para o epicentrismo. E aí a condição do epicentrismo, que eu vejo o diferencial, é a pessoa fazer o link de tudo isso que a gente está falando com a interassistencialidade. Não adianta nada, a gente está falando um monte de coisa aqui de parapsiquismo, de parapercepções, de atenção, de intelectualidade, mas se a pessoa não tiver essa intenção interassistencial. Você tem também que fazer um pouco a definição do que é epicentrismo consciencial, né? Isso. Parece que o epicentrismo consciencial é só quando você recebe a categoria aí do você é um epicom, né? Exatamente. Mas não é isso, né? Cada um de nós faz o seu exato. epicentrismo de acordo com as necessidades. Né? Eu não sei aí o então, conhecimento da pessoa, mas tem aí os verbetes, tem aí os... Que a impressão que me deu com a pergunta é que assim, é alguma coisa que alguém fala assim, você tem que fazer isso. Não acho que não precisa de ser uma informação assim. Mas como você falou, se através dela foi feita alguma assistência, naquele momento aquilo é uma informação do epicentrismo dela. Não, e mais, aquilo vai extrair informações para que ela no dia a dia seja mais epicentro. Esse é o ponto mais sério. Esse é o ponto mais sério. Né? Eu vejo que a gente tem que sair da seguinte condição, e a gente vê isso dentro do acoplamentário com as pessoas. Né? A gente vê assim,
tem aquela pessoa que ela se sente muito bem dentro do complementário. E aí, quando ela sai do complementário, ela vira abóbora de novo. Né? Então, como que ela mantém isso no seu dia a dia? O ideal é que ela chegue numa condição que ela esteja muito bem no seu dia a dia, ela vai chegar no complementário, o nível dela de questão energética vai até cair um pouco. Por quê? Porque ela vai ser mais doadora, ela vai doar mais energias. É igual aquela questão que é debatida do laboratório da TENEPS. A sua TENEPS é melhor aonde? Em casa ou no laboratório? O ideal é que seja em casa. Por quê? Se estiver em casa, a sua TENEPS está em desenvolvimento, a sua TENEPS está com o campo instalado. Se é aqui, significa que você tem que desenvolver muita coisa. Não, é claro que o laboratório vai te dizer muitas coisas com relação ao que você tem que melhorar, possibilitar enxergar alguns elementos. Mas a mesma coisa em relação ao complementário. O ideal é que a gente caminhe para um ponto que a gente se sinta melhor fora do complementário do que dentro do complementário. Porque aí a pessoa vai estar indo para o complementário para assistir, para fazer assistência. Se a pessoa está numa condição em que ela se sente muito bem dentro do complementário, ótimo, muito bom, excelente. Mas ela tem que pensar que a condição dela ainda é mais de assistida do que de assistente. Ou seja, já não está na hora da pessoa começar a pensar o que ela pode fazer para melhorar o nível assistencial dela? Né? Então esse é um ponto também para não cair na mesmice do acoplamentário. Né? Você falou aí da questão de esbarrar no estado vibracional. Com o acoplamentário pode acontecer a mesma coisa. A pessoa tem que estar sempre pensando em um passo adiante, um passo além. Alexandre, é sobre o tema que na página 8, nas ocorrências, no item 4, você pode expandir um pouco a questão da para-reconciliação em termos do alcance dessa assistência interdimensional que é realizada em nível grupocármico. Eu não sei, que me parece, eu não frequentei muitos acoplamentários, mas a impressão que dá é que a cada turma do acoplamentário é feito uma assistência a um grupo de consciências extrafísicas que são muito beneficiadas pelas pessoas que estão ali. E você, como participou demais, você pode ampliar um pouco esse ponto para ressaltar essa importância? Eu acho que não dá para criar parâmetros, tá? Eu acho que assim, alguns é possível, mas eu acho que tem que ir sempre com a cabeça aberta para o acoplamentário. Por quê? Isso que eu destaquei aqui realmente acontece, mas não tem assim como você estabelecer uma regra para aquilo. Em geral, o que eu tenho observado é que essas para-reconciliações elas podem acontecer da seguinte forma. Às vezes é uma para-reconciliação entre as consciências. Aquela pessoa que está dentro do acoplamentário, às vezes é aquela que vai ali embaixo fazer o acoplamento, naquele momento com o EPICOM, ela é utilizada como um fator de reconciliação entre consciências. Por quê? Aí tem que avaliar cada caso. Mas pode ser que, às vezes, aquela consciência tenha sido o fator desencadeante de um conflito, ou o motivo do conflito e da desavença, e aí a pessoa está lá em outra condição. Está lá pensando em outras coisas, já melhorou, já está buscando outras prioridades. E aquelas pessoas, aquelas consciências, estão no mesmo padrão ainda, antigo, aquilo pode dar um choque nelas. Um impacto com relação à pessoa querida, a pessoa ou com desavença, né? E aquilo promover alguma reciclagem, ser um fator desencadeante de reciclagem entre as consciências. Um outro ponto pode ser a própria condição entre uma consim e uma consciência, entre a pessoa que está lá e a consciência extrafísica. Isso também pode acontecer, tá? Justamente porque algumas vezes pode ter ficado alguma coisa mal parada, alguma questão, e aí às vezes é feito um desassédio naquele momento ali, por aquele fator que está acontecendo de assistência naquele momento. Isso também a gente observa bem claramente acontecer em alguns acoplamentários. Tá? Agora, aí fatores maiores de grupo, às vezes o que pode acontecer, mas aí já não seria tanto reconciliação, seria assistência mesmo. Às vezes vem um grupo para ser assistido e tudo mais, mas nem sempre o problema aí é reconciliação. A não ser reconciliação consigo mesmo, mas o problema maior realmente é a recuperação de lucidez, outras coisas mais. Né? Mas essa questão da para-reconciliação é algo que pode acontecer sim. E aí um outro ponto sério é, quando a pessoa está fazendo o acoplamentário, não é só ela que está sendo assistida, ela tem que pensar que todo o entorno dela pode estar sendo assistido. E ela, com uma condição ali de epicentro, de peça, de alavanca, ela pode estar desencadeando uma assistência, uma reconciliação em outra pessoa longe que tem conexão com ela, um parente, um amigo que esteja precisando de assistência. Então, esse tipo de coisa acontece. Bom,
Quais atributos conscienciais são necessários ao tenepsista para iniciar a OFIEX? Eu vejo que são vários, né? São vários. Eu acho que a condição ideal seria do ofexista desperto. Ou seja, a gente sabe que aí que pode acontecer o ofexista atingir isso antes, mas, em geral, a condição ideal é da desperticidade. Outro ponto que eu vejo sério é a questão da projetabilidade, que também é importante para ter uma condição de maior proatividade dentro do trabalho interassistencial. Mas o ponto mais sério que eu vejo realmente, porque para a pessoa chegar a tudo isso, é a pessoa chegar numa condição de que ela tem uma vida dela mais organizada. Esse é o ponto principal que eu vejo da OFIEX. Algumas vezes o professor Valdo, né, menciona aqui que ele não tem tanta esperança em relação a ter muitos ofiexistas aqui na CCCI, em função da dificuldade da vida humana. Justamente por isso, porque para você conseguir ter um desempenho melhor de projeção, para você conseguir ter um desempenho melhor em relação à sua desperticidade, o ideal é que você consiga assentar a sua vida, né? Então aí entra tudo, entra a base física, a sua casa própria, algumas otimizações, a questão de duplismo, a questão financeira. Então, vários pontos aí que não são simples na prática, né? E, enfim, então eu vejo que o mais sério aí da questão da OFIEX é a pessoa pensar no assentamento da vida humana. Como os reencontros entre consins e consciexes podem dinamizar a proexis da consim e afinar parcerias para o trabalho no maximecanismo? Eu vejo que o ponto mais sério é a pessoa perceber que no contexto do acoplamentário, isso pode acontecer para o desassédio. Então, esse desassédio, a pessoa vai vendo quando ela começa a perceber que as coisas no dia a dia dela vão fluindo melhor. O que acontece, em geral, com as pessoas, às vezes a pessoa tem muita boa vontade, sabe o que ela quer para a vida dela, mas quando ela tenta priorizar algo, quando ela tenta assumir algo maior, algo trava ela. Começam a aparecer problemas, começam a aparecer dificuldades, as pressões, os assediadores vão em cima dos trafares pessoais. Então, essa questão que eu vejo, disso que está sendo falado, das reconciliações, o desassédio que é feito no acoplamentário, por exemplo, ele é muito importante porque ele vai tirando um peso das costas da pessoa. Então, a pessoa vai se sentindo mais leve, mais tranquila e mais confiante para desenvolver com a programação existencial dela. E isso ela vai vendo com o que na prática? Ela vai conseguindo produzir mais, ela vai conseguindo ter mais resultados. Então, se ela está no voluntariado, o voluntariado dela ganha uma outra proporção, ela começa a assumir mais lideranças, ela começa a ter um papel fundamental naquela instituição que ela está. Ela começa, no caso da CCCI aqui, por exemplo, a ter um desempenho melhor com relação à produção de artigos, de verbetes. Ela pode caminhar mais depressa para a questão do livro. A TENEPS dela ganha mais corpo. Então, esses pontos são indicativos de que ela vai se desassediando, se limpando, se liberando, né? E aí o ponto que vale frisar é o acoplamentário pode ajudar demais nisso. Justamente porque a pessoa vai percebendo esses pontos e também o desassédio vai acontecendo. Professor Alexandre, em tecnologia, página 16, segunda linha, poderia explicar quais os fundamentos da técnica do acoplamento energético? Essa pessoa é recente na Conscienciologia, ela conheceu através de tertúlias, então eu acho que é melhor explicar a técnica do acoplamento energético. Olha, o acoplamento energético, ele acontece naturalmente no nosso dia a dia. Toda vez que você interage com objetos, com pessoas, com ambientes, e você percebe padrões daquela energia, daqueles sentimentos, dos pensamentos de pessoas, né? Então, esse acoplamento ele acontece no dia a dia naturalmente. O que a pessoa pode fazer isso de uma maneira mais lúcida é a partir da exteriorização das energias. Então, se ela quer, por exemplo, fazer um acoplamento, por exemplo, com o filho ou com o parceiro, alguma coisa, para tentar ajudar, exteriorizar as energias para aquela pessoa e procurar entrar na psicosfera dela e ver o que ela está sentindo. Agora, o ideal para isso é que a pessoa tenha algum conhecimento básico, pelo menos, com relação às manobras das energias. Isso seria o ideal para que a pessoa possa desenvolver isso. Tá? O Projeciologia, acho que está disponível, não está? Exatamente. Eu acho que tem vários livros, cursos.
E tem outros verbete a verbetes complementar. também que a pessoa pode estudar, tem aulas no YouTube, É tem que ela várias mora, aulas no ela mora em Tertuliário, Madrid. Ela mora em Madrid. Ah, Então tem entendi. que ser através de acesso online, remoto, né? online. Tem bastante material online disponível, né? Mas basicamente a partir da vontade, a pessoa concentrar o pensamento dela, os sentimentos dela, positivos, né? Se ela for fazer com a vontade, em cima de algo, em cima de uma pessoa, em cima de um ambiente, para que ela possa fazer a experiência nesse sentido. O ideal é que ela possa estudar um pouco mais para entender essa questão, né? Estudar o estado vibracional. Então, tem aí os verbetes, tem aí outras aulas que ela pode ver aí que estão disponíveis online, né? Que ela pode pegar isso daí e aproveitar. Professor Alexandre, Fatologia, página 5, final da terceira linha de baixo para cima. Poderia aprofundar a autovigilância energética ininterrupta e, na sequência, o epicentrismo consciencial? Epicentrismo você Sim. já falou, né? Olha, essa questão da conscienciologia, ela não é simples, né? Porque quando a pessoa começa a levar a sério esses fundamentos da desperticidade, das energias, do parapsiquismo, é um caminho sem volta, não é uma coisa simples. Uma coisa que eu tenho pensado muito é o seguinte: a pessoa vai aprofundando e ela chega num ponto que ela percebe que ela não tem mais férias. É mais ou menos como ela pode tirar férias, ela pode descansar, ela pode relaxar. Mas na prática é como se ela fosse um médico. Um médico, se ela estiver num voo, se ela estiver num local público e alguém passar mal, ele vai ser acionado. E se ele não for acionado, se ele estiver lá e for omisso, ele pode ser preso por causa disso, ele pode ser processado por causa disso. E do ponto de vista multidimensional, o que a gente começa a perceber com o epicentro consciencial é isso. Então é uma coisa complicada, porque às vezes você quer, puxa, não, mas agora vamos separar, né? Agora eu estou aqui na tertúlia apresentando, depois eu vou para casa relaxar. E as coisas não são assim. Não são como você quer. Existe uma demanda em relação àquilo, a assistência, né? E é isso. Então você tem que assumir a sua condição e encarar isso. O grande problema nosso, muitas vezes, é essa condição da nossa imaturidade de não querer assumir isso. Então, eu sou conscienciólogo de sexta a domingo. Depois, segunda-feira, eu posso trabalhar, aí tem muito trabalho, muita coisa, esquece esse negócio. Né? Ou eu sou conscienciólogo de segunda a sexta. Sábado e domingo eu preciso descansar. Então, é uma coisa difícil, porque a gente vai vendo pela prática que não é bem assim. Né? E embora a gente queira descansar, queira ter lazer, etc. e tal, e precise e tenha que fazer isso daí, a gente vai vendo na prática que a gente vai passando nos ambientes, vai interagindo com as pessoas e você não está relaxando, porque se tem algum problema ali, vai agir. Vai em cima de você. Quem vai iscar é você, é a pessoa que está ali em mais condição de doar energias. Né? Então, essa questão da vigilância ininterrupta é justamente isso. O que eu vejo, assim, né, uma questão que eu vejo que ajuda bastante, tem um verbete, que é uma experiência que a pessoa pode fazer bem interessante, é um verbete antigo, inclusive, que a Viviane me mostrou essa semana aí, foi bem interessante, que chama-se Mega Nível da Autoconsciência. A pessoa pode puxar isso pelo Google, tá? Não tem nem aula lá disponível para assistir e tudo mais. Mas ela é uma técnica que é o quê? É uma técnica de imaginação, onde a pessoa vai se perceber vai pensar e agir como um ser desperto. Então, olha que interessante, é um verbete antigo, mas que é super atual, né? E aí o que acontece? Eu vejo que essa questão de você pensar como um ser desperto, o grande desafio é você ter essa vigilância ininterrupta. E já começa pelo epicentrismo consciencial. Que aí é justamente o quê? Como é que você está se sentindo agora? Como é que as coisas estão acontecendo? Está havendo alguma intrusão? Está havendo algum assédio? Você está sentindo algum amparo extrafísico? O que está acontecendo com você nesse momento? E isso não tem hora para acontecer. Não tem hora para acontecer. Esses 24 horas também, né? Caminha por isso, né? O nome do verbete, Mega Nível da Autoconsciência, é o nome do verbete. A TENEPS 24 horas, acho que já seria uma condição que a pessoa já está consolidado isso. Né? Aí a questão da vigilância ininterrupta é o caminho para a pessoa chegar a essa condição de TENEPS 24 horas. São várias coisas que confluem, né? São várias coisas que confluem. Mas a conscienciologia, enfim, não é uma coisa simples. Assim. Quanto mais a sério ela vai levando, quanto mais ela puxa essa condição para ela, ela quer desenvolver, o que acontece? Ela tem que perceber que a responsabilidade dela aumenta e que mais trabalho vai vir.
Quando você falou agora de férias, eu fiquei pensando assim, porque a gente tem um conceito de férias de ficar passivo. Exatamente. E a gente jamais pode ficar passivo, tem que ser ativo. Aí eu pensei assim, as férias da Conscienciologia, de um assistente, né, tem que ser a ortopensenidade. Você não pode... Você tá né, se você estiver em ortopensenidade, você está de férias. Sim. Do ponto de vista da atuação positiva, sem você criar problemas, né? Sim, exatamente. Eu fiquei pensando assim, o que seria, né? É que a gente tem esse conceito de férias errado. Da gente ficar de passivo, mas não é isso. Falar é muito bonito. Agora, na prática, realmente, não é simples esse autoenfrentamento, entende? E acho que todo mundo, na Conscienciologia, enfrenta isso em grau menor, em grau maior, começando pelo voluntariado, depois passando pela TENEPS. TENEPS também não é simples. TENEPS é uma hora que você tem no seu dia isso é uma crise grande que a pessoa passa. Mas vão tendo outros patamares. E aí a pessoa vai ampliando isso e, enfim, são reciclagens que a pessoa tem que encarar e ver isso aí. Todos nós passamos por essa condição em algum momento, em grau maior, grau menor. Quer falar? Quer perguntar? Alexandre, você poderia falar um pouquinho mais sobre o trinômio voluntariado, TENEPS e acoplamentário? Sim. A questão do... São 3 pontos que eu acho que são fundamentais aí para a pessoa desenvolver a questão da autodispersidade. E ela tem que passar por isso. Primeiro, a questão do voluntariado. Eu vejo que a questão da autodispersidade não faz sentido sem a interassistencialidade. E essa interassistencialidade, no meu ponto de vista, o ponto básico é o voluntariado, que é onde a pessoa vai estar doando seu tempo, sua energia, gratuitamente, sem remuneração, para um trabalho interassistencial. Esse é o ponto básico. Depois, muitas vezes, ela caminha para a TENEPS, ou até antes disso, né? A TENEPS já seria aí uma condição de voluntariado interdimensional mais sério, porque ele é diário. Então, já começa a entrar na primeira crise das férias. Não tem férias. Eu lembro que nas aulas é muito frequente isso. Mas, escuta, não tem mais vida social? Não tem mais férias? Como é que é isso? Então, a pessoa tem que se organizar, de fato, para ela mexer na estrutura da vida dela. E o outro ponto é o acoplamentário. O acoplamentário ele é um curso com muitas riquezas, com muitas possibilidades para a pessoa desenvolver a condição da autodispersidade, que é tudo isso que a gente falou aqui já, né, ao longo dessa tertúlia. Então, acho que são 3 elementos importantes que a pessoa, o ideal é ela pensar e avaliar o quanto que ela está extraindo disso para a sua autodispersidade, para a assunção da autodispersidade. Teve no congresso do IPC, que foi há pouco tempo agora, uma apresentação do professor Fred Gunning, não sei se alguém aqui estava, falando sobre a questão da oportunidade do voluntariado com relação à dispersidade. Então, é uma apresentação riquíssima, muito boa, justamente focando nessa questão do quanto nós estamos aproveitando o nosso voluntariado para a gente observar quais são os pontos que nós já temos e os pontos que faltam para a gente desenvolver a dispersidade. Porque você está mexendo basicamente com o quê? O voluntariado é o quê? Fazer desassédio. Né? Para o voluntariado dar certo, o básico, o essencial, é você fazer desassédio. Para um evento acontecer, para uma atividade acontecer, tem que haver desassédio. Para começar com autodesassédio. Exatamente. Né? Parece que o eixo principal aqui é a interassistencialidade, que envolve também o autodesassédio. É isso aí. Okay. Alexandre, poderia comentar ali o trinômio INVEX, acoplamentário e dispersidade? Como é que você vê essa relação? Sim. Esse é um outro ponto. Então, se a pessoa, juntando isso que o Ivo falou, do voluntariado, da TENEPS, se a pessoa puder juntar isso na condição de INVEX, melhor ainda. Porque pela INVEX a pessoa pode começar isso mais cedo. Mais cedo, menos enrolada, com menos situações que prendem ela. Não que, né, assim, cada caso é um caso. Acho que o reciclante pode ganhar muito do inversor se ele souber aproveitar o que ele tem de positivo. Mas, em tese, o inversor, ele deveria estar mais liberado, mais tranquilo para a questão do desenvolvimento dessas atividades. Então, eu vejo a INVEX, depois o TENEPS, é isso? Não, complementário e dispersidade. Tá. Aproveitar o acoplamentário. Eu acho que, assim, o inversor deveria aproveitar o acoplamentário, quanto mais, melhor. Justamente para isso, para a pessoa começar a desenvolver essa condição das técnicas de acoplamento energético, de assim, desassim. Né? Ela pode exercitar essas questões da dispersidade no acoplamentário,
Primeiro, o estado vibracional que ela tem que fazer lá. O acoplamento energético que ela tem que fazer com aquelas consciências que ela vai fazer o acoplamento. A questão de fazer a assimilação das energias, a desassimilação. Tudo isso são pontos básicos para a desperticidade, que ela tem um laboratório ali próprio para isso, para desenvolver o parapsiquismo dela, né? Então, se ela puder, pela técnica da INVEX, começar a aplicar tudo isso, melhor ainda. Ela só tem a ganhar e ela só vai otimizar o tempo dela e conseguir antecipar essas condições aí de TENEPS, de autodesperticidade. Deixa eu aproveitar o tema. Estava falando, me veio uma outra questão aqui na cabeça. Durante um bom tempo, a gente escutou o professor Valdo falando, não sei se você escutou, lembra disso, o professor Valdo falando que em relação à INVEX, a dispersidade, ele achava muito difícil uma pessoa conseguir chegar ao nível de maturidade da dispersidade antes dos 46 anos de idade. Hoje os debates já estão numa linha um pouco diferente. Você enxerga, pelas pesquisas que você está fazendo em relação à INVEX e dispersidade, alguma idade que você vê ali um referencial mínimo que antes daquilo a questão da dispersidade você acharia muito difícil e que ela poderia até ser colocada enquanto um ponto ideal ou um ponto de maturidade bom se a pessoa conseguir chegar naquela idade mais ou menos já ter um nível razoável de dispersidade? Você vê essa relação? Eu continuo pensando que é difícil uma condição de antes dos 46 anos chegar a essa condição. Por quê? Aí é uma questão de referencial. Nós temos que ver que estão sendo trabalhados dois modelos. Um modelo, se você pegar o verbete de ser desperto do professor Valdo, ele coloca basicamente como uma sinonímia de ofexista. Então, ser desperto, ele é praticamente um sinônimo de ofexista. O conceito que nós estamos trabalhando hoje, do mega desafio da desperticidade em 3 anos, ele já envolve algo mais basal. Ou seja, é a pessoa ter um mínimo de domínio das energias, desassédio, retidão cosmoética, anticonflitividade. Então, isso é uma coisa básica para iniciar, para a pessoa chegar nessa condição ideal. Então, eu acho que não mudou tanta coisa assim, não. Eu acho que realmente, se a gente for levar em consideração o foco, aquele desperto ideal, que é o total, que é o ofexista, realmente vale ainda o que ele está falando. Agora, o inversor, né, ou eventualmente até o reciclante, ele pode conseguir antecipar essa condição num nível mais básico, num nível de desperto, mas que está começando, que está jejum, vamos dizer assim. Eu estou de acordo contigo, mas é justamente essa condição do jejum, do mais basal, que eu estou te perguntando. Se você vê alguma idade que, por exemplo, essa questão mais ideal, os 46 anos, eu vejo ela muito lógica. Mas nessa outra concepção de uma questão de início, de uma questão mais básica, se existiria também uma idade mínima para ela ser aceitável, que antes disso seria uma coisa mais difícil, se você enxerga isso ou não? Idade, eu acho que é uma questão aí, no caso, secundária. O que eu viria é como que a pessoa está com a vida dela pessoal. Aí, pode ser que a idade seja um fator, né, que vale a pena pensar. Mas, por exemplo, eu vejo que aí a pessoa conseguia assentar o básico da vida humana dela, não num nível de ofexista, que aí a pessoa ideal já está com o pé de meia, já está podendo se dedicar integralmente àquilo. Mas no caso aí da desperticidade, da INVEX, é a pessoa pensar numa condição de pelo menos pagar as contas dela. Se ela não está nem nessa condição, fica difícil pensar em desperticidade, o inversor pensar em desperticidade. Ele primeiro tem que pensar numa condição de subsistência básica. O outro ponto é pensar em domínio das energias, a TENEPS. Por exemplo, no fórum da TENEPS que teve agora, eu coloquei lá a temática, que foi até um verbete que foi apresentado aqui também, extrapolacionismo pré-tenepsista. Quando eu apresentei esse verbete aqui, eu tinha uma visão de um tema, do tema. Hoje eu tenho outra visão. A visão que eu tenho sobre o tema é, se eu não tivesse tido aquela experiência lá atrás, que me indicou, que me possibilitou iniciar a TENEPS, eu não estaria hoje debatendo e considerando a possibilidade de assunção da desperticidade. Por quê? Porque a TENEPS é um patamar básico em relação a isso. Então, o que aconteceu comigo lá há 3 anos atrás, um pouco mais que isso, foi justamente isso. Foi justamente assim, um empurrão dos amparadores, porque a minha visão era menor, era pequena, não estava vendo isso. Estava pensando o quê? Bom, será que esse processo do início da minha TENEPS tem a ver com o meu livro, tem a ver com algumas coisas que estão acontecendo, que eu estou fazendo, com algum trabalho que eu vou assumir? Não, é um negócio muito maior, muito mais sério, né? Então eu vejo que isso daí é algo para a gente pensar, que são aspectos básicos. E a TENEPS é um outro ponto básico para se considerar aí. Agora, tudo isso que entra com relação à parte da idade ela precisa ter o básico, né? Agora, eu não sei.
É difícil avaliar. Eu também né? fico Ela tem pensando na condição de se qualidade. bancar? Ela tem condição de bancar uma TENEPS? Como é que está a questão do duplismo dela? São pontos, né? Aí são questões de ver condição ideal, condição não ideal, enfim. Muito difícil mensurar isso, né? O que eu acho que é bacana agora é que assim, essa questão da desperticidade, nós estamos começando a ver, né, aos trancos e barrancos, que seja numa condição não ideal ainda, a estudar situações práticas. Antes, a condição referencial era só o professor Valdo. E se era o professor Valdo, pô, o negócio está lá a anos-luz de distância, né, da gente. Então, se a gente consegue ver hoje personalidades que estão ali na beira, ou já assumindo a condição da autodesperticidade, nós temos alguns referenciais para avaliar as nossas condições também, como é que nós estamos. E, a partir daí, fazer essas projeções aí de possíveis inversores, com menos idade. Né? Eu acho que assim, é só tendo situações práticas para a gente conseguir avaliar isso com mais clareza. Né? Senão a gente vai ficar discutindo meio no maio aqui. Mas eu acho que o mais sério de tudo isso tudo são essas situações práticas para a gente ver as casuísticas com relação a isso. Também considero isso. Esses 3 anos é para impulsionar o povo. O povo estava muito parado esperando passar os 20 anos que nunca passava. Nunca começava a contar os 20 anos, né? Então, ia sempre protelando. Agora não, agora está logo ali. Então, mexeu aí com todo mundo. Né? Uns para, de qualquer maneira, está mexendo com o povo. Nonato, na fatologia, terceira linha, está escrito a opção pela autodesperticidade. Você pode explorar um pouco mais o porquê é uma opção? É só você avaliar os casos práticos que nós temos hoje na CCCI, para você ver que o que falta em muitos casos é a opção, é a assunção. Eu tenho me deparado com situações, e eu já falei isso para algumas pessoas, que assim, eu não entendo porque a pessoa não faz essa assunção da autodesperticidade. Porque para a pessoa já está evidente isso. Para a comunidade já está evidente isso. Então, por que a pessoa não assume quem ela é realmente? Né? Então, é uma condição que eu vejo que só teria a ganhar toda a comunidade com o intercâmbio dessas condições. Ela é uma opção justamente porque a pessoa, às vezes, está optando não assumir isso. Porque essa opção tem um ônus. E aí é que entra o travão. Né? Essa questão, é só você pensar em outras técnicas da Conscienciologia. Se você pega, por exemplo, a TENEPS, a INVEX, tudo isso tem um ônus. Por que as pessoas às vezes travam nessa condição? Porque tem um ônus, a docência, o voluntariado. A pessoa vai ter que reciclar algumas coisas, vai ter que abrir mão de alguns pontos para atingir o outro patamar. E a condição da desperticidade, você está vendo isso agora também, né? A sua condição aí está sendo discutida. Não é simples, não é simples. Uma vez que você assumiu essa condição, você não pode voltar mais atrás. Até pode, mas é complicado, né? Como é que é isso? Não é como parar a TENEPS. Né? Então, é um ponto que eu vejo que a gente vai se deparar mais com essas discussões aqui para frente agora, dessa questão da opção pela autodesperticidade. Às vezes é uma opção, sim, a pessoa já tem todos os pré-requisitos para aquela condição, ela reconhece aquilo, as pessoas que estão em volta dela reconhecem essa possibilidade, e a pessoa não assume essa condição. Não assume porque, muitas vezes, mesmo que seja uma pessoa com liderança, etc. e tal, tem alguns receios pessoais da pessoa, de exposição pública, ou de rever alguns traços pessoais, para a pessoa não estagnar. E, mais uma vez, lá, já foi embora, né, quem perguntou ali do estado vibracional, mas é o ponto da estagnação. Né? A pessoa para num ponto e se acomoda naquilo, e está bom naquilo ali, e pronto. Então, sendo uma opção, qualquer um, a princípio, qualquer um motivado que investe pode. Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu trouxe é essa pessoa que já tem tudo ou está muito próximo dessa condição e não assume. Agora, a opção pela autodesperticidade também pode ser dessa pessoa que esteja querendo investir. Um inversor, por exemplo, está lá com 16 anos de idade. Ele não tem condição de assumir a autodesperticidade hoje, mas ele tem condição de planejar a vida dele de uma forma que ele possa chegar nisso. Então, também é uma opção. Eu acho, por exemplo, no meu caso, um fator que me ajudou demais foi a questão da INVEX. Por quê?
Na Invex, você sabe disso, o Felipe sabe disso daí, né? A gente sempre bateu nessa tecla da desperdicidade, né? A questão é que a gente imaginava que a gente ia chegar nessa condição na terceira idade, na próxima vida, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu acho que esse fator ajudou. O fato da gente ter estudado, nós estudamos bastante a questão da Invex, debatemos bastante. Isso ajudou, isso cria sinapses, isso te leva a rever prioridades para atingir isso, né? Então, a Invex, ela possibilita essa aceleração rumo à desperdicidade. A gente só não imaginava que seria tanto, né? Mas também mudou o patamar, o referencial. O referencial também mudou. Antes era o tenepsista ou fexista, agora já é o mais básico. Então, 1.0. Então, a gente vai vendo aí as possibilidades. Uma outra pergunta, na página 6, tecnologia, a última técnica, as técnicas pessoais de autodesassédio. Você pode explorar mais um pouco, assim, na sua condição, que técnicas de autodesassédio você utiliza, ou você utilizou, enfim, para que a gente possa aprender? Eu vejo assim, cada um aqui tem que desenvolver as suas próprias técnicas de autodesassédio, porque cada um funciona de uma forma diferente. O que eu vejo é o seguinte, o ponto principal para mim aqui foi a questão do código pessoal de cosmoética. Como é que funciona isso? Esse código é algo que você já percebe que você não pode mais... já tem condição de assumir aquela condição, de superar aquele trafar e não supera. Então são aqueles erros recorrentes que você já se envergonha, já não faz mais sentido, você já vê que não tem condição de você manter-se naquele ponto. Tá? Eu comecei a observar, no meu caso pessoal, algumas questões, e aí eu aprofundei com o professor Valdo nisso, quando a gente começou a debater o meu caso, que eu não entendi essa condição da minha relação com a desperdicidade. Eu comecei a aprofundar com relação a isso em alguns pontos. Então, eu funciono da seguinte forma. Eu, comigo mesmo, me dou muito bem. Então, tudo aquilo que eu faço de atividade em que eu estou sozinho, em que eu faço das coisas do meu modo, eu me saio bem. Já fiz 10 verbetes, já escrevi 2 livros, estou encaminhando outras coisas, tenho mais de 20 artigos. Então, eu sou assim. E no voluntariado e outras atividades, eu funciono dessa forma também. Toda vez que envolve uma interação com um grupo maior, começam a aparecer os problemas. E aí a minha tendência, como eu consigo funcionar bem dessa forma, toda vez que eu enfrento algum problema nessa situação, eu tendo a me recolher mais e me fechar mais. Essa é a minha tendência. E, de uma certa forma, isso é um traço que não é tão positivo assim, mas que hoje eu até entendo que faz sentido com a questão da desperdicidade. Por quê? A desperdicidade é o quê? É você conseguir fazer uma autodefesa energética. Só que esse traço ele não é tão positivo assim. Ele é um negócio que precisa ser lapidado. Então, eu comecei a ver os aspectos, eu comecei a mapear em mim quais são os elementos que me levavam a isso. E eu comecei a perceber que, como eu tinha uma certa facilidade com a questão de trabalhar com as energias, que eu comecei a ser um pouco preguiçoso e leniente com isso. Então, eu deixava levar. Eu desenvolvia alguma tarefa, fazia algo e fazia algum desassédio muito sério e não dava o devido valor a desassim para aquela tarefa. O que acontecia? Quando você está assimilado, você se intoxica mais. Quando você está intoxicado mais, você se irrita mais, você fica mais impaciente e mais impulsivo. E aí os problemas e os assédios começam a aparecer. E aí eu comecei a perceber que, assim, esse traço meu não tinha mais razão de ser. Eu não tenho mais para onde recorrer. Eu vou me justificar para quem? Para o bispo? Vou pedir ajuda para quem? Olha, vou fugir para quem? Não tenho, eu já sei tudo que eu preciso fazer. Então eu comecei a ver e a pensar quais são os pontos. Eu comecei a pensar da seguinte forma, eu coloquei no meu código pessoal de cosmoética alguns elementos. Uma é essa questão de buscar essa interatividade maior com as pessoas, mesmo em condições em que eu não esteja me sentindo tão bem. Então, esse é um ponto do meu código pessoal de cosmoética, eu buscar essa interatividade com as pessoas, né? O outro ponto que eu considero mais crítico, mais sério, é o seguinte: eu não me permito hoje dormir sem fazer desassim. Eu não vou dizer que eu tenho 100% de eficiência nisso, mas eu consigo, acho que 80% dos meus dias,
não dormir assimilado. E aí eu percebo que não deu certo, ou que às vezes falhou numa condição em que eu acordo que eu não estou 100%, que eu estou um pouco mais, não estou com as minhas energias tão tranquilas. E aí eu percebo, puxa, podia ter feito mais. Mas vamos lá. Então acho que se está nesse índice, está bem. Vamos lá, vamos em frente. Acho que não pode carregar nos erros, vamos carregar nos acertos. E aí eu procuro fazer dessa forma, sabe, Marcelo? Eu procuro ver assim, não me permito mais dormir assimilado. E aí o que eu faço? Eu dou um jeito, eu vou trabalhar estado vibracional, se não está fluindo estado vibracional, eu faço esterilização, eu faço pulsação de chakras, eu faço circulação, eu dou um jeito, eu mudo para dar um pensênico. Por quê? Eu percebo da seguinte forma, quando eu estou bem, quando eu estou equilibrado com as minhas energias, é mais difícil acontecer esses problemas nessas interações. Com isso, a tendência minha vai ser ficar mais aberto e não me recolher mais. Então, o ponto que eu vejo mais sério é, na hora que hoje eu percebo alguma situação de irritabilidade, impaciência, para mim é um sinal amarelo. E esse sinal amarelo significa que eu preciso fazer mais desassim. Então, eu procuro fazer dessa forma, desse modo, porque justamente com isso eu corto um aspecto de autoassédio, que são pontos que eu estou justamente burilando e trabalhando. Isso eu estou fazendo justamente em função dessa autopesquisa, dessa autovigilância ininterrupta, em função dessa questão da desperticidade. Um ponto bom dessa técnica aí, do alto nível, da mega nível da autoconsciência, é justamente isso. Porque quando começa a ser debatido alguns casos, aí o meu caso começou a ser debatido, eu penso nisso diariamente, na questão da desperticidade. O que eu posso melhorar, o que eu posso aprimorar, e com isso a atenção sua redobra, e você começa a perceber mais como você funciona. Como é que são seus traços. E eu acho assim, sendo bem franco com vocês, eu acho que qualquer um de vocês pode fazer isso nesse momento. Mesmo que não esteja numa condição de autodesperticidade, esteja numa condição que possa trabalhar mais tempo com isso, levar mais tempo, mas eu acho que essa experiência de você pensar como desperto no seu dia a dia, prestar atenção nisso, é algo que vale a pena ser investido. Para que você descubra mais pontos de você. Porque aí na hora que aparecem os problemas, o que vai acontecer? Você vai ver pontos com relação a isso. Um outro ponto da solução da desperticidade é a questão, por exemplo, esse é até um tema que eu quero escrever mais para frente. Quando você assume a TENEPS, você tem lá os 6 meses. Quando você assume a desperticidade, o que acontece com você? Então começa a vir todo tipo de pressão, de situações no seu dia a dia, para te jogar para baixo, para te puxar o tapete, para você esquecer disso, né? E aí é justamente a gente ter essa firmeza, essa convicção, e aí às vezes acho que a dificuldade da opção pela autodesperticidade em função disso. Pelo maremoto que vem em cima de você, e você tem que aguentar firme aquela condição e bancar, porque é um posicionamento que tem impacto não só em você, é multidimensional. É intrafísico, é multidimensional, é extrafísico. Então, esse é um ponto para ser pensado. Eu acho que cada um aqui pode começar a pensar nisso daí, né? Lá. Depois da Pilar, eu vou pedir licença a vocês, que eu tenho algumas perguntas aqui, depois eu retorno para vocês. Tá? Obrigada. Eu vou voltar um pouquinho no seguinte, quando a Rosa falou do veterano, se apresentou o Alexandre e falou um veterano, para mim veio um paradoxo, né? Porque ele é veterano, mas, sabe, um jovem veterano. Né? Ah, sim. Então, para mim veio esse paradoxo, mas é um jovem, como que ele é veterano, né? Mas o que eu ia colocar era também sobre isso, porque o Alexandre usou um sinônimo para reciclante. Ele não pôs aqui reciclagem, né? Mas ele está falando sobre a reciclagem do próprio inversor, né? Que passa pela reciclagem. Ele usou enrolada, mas já chega enrolada. Justamente, foi um sinônimo muito correto dizer que o reciclante chega enrolado. Ele chega sempre com muitos problemas. E quando eu cheguei assim, e eu conheci o Alexandre mocinho, magrinho, aquele magrinho esquelético. Exatamente, né? Meio petidinho também, porque até se assentar ali na vida, né? Estava assim. Mas eu quero ressaltar como também foi importante, como reciclante, conviver com o grupo de inversores. Convivi ali quase que diariamente com os inversores. Isso ajuda muito, porque o investimento deles em organizar, em planejar a própria vida, ajuda o reciclante
também a replanejar, sabe? Não é só lastimar o tempo perdido, não, mas é a possibilidade de estar renovando, de estar invertendo a ordem da situação de vida. Então, tem o meu agradecimento a isso, e vendo que está presente hoje aqui os reciclantes e os inversores nesse debate para a desperticidade. Todos vão chegar à desperticidade, não é, Marcelo? Mesmo de passo que a gente vai chegando lá. Então, muito obrigada, eu queria agradecer essa oportunidade e vou ver se na próxima vida eu fico lúcida mais cedo. E planejo já aos 15 anos a minha inversão. Muito bom. Professor Alexandre, Fatologia, página 5, final da terceira linha. Não, essa eu já li, desculpa. Para Fatologia, página 6, final da quinta linha. Poderia explicar o que é a eliminação da labilidade parapsíquica? A eliminação da labilidade parapsíquica é a condição em que a pessoa começa a diminuir as instabilidades dela, emocionais, e que tem relação com o parapsiquismo. O que acontece na maior parte dos casos, e aí voltando à questão do parapsiquismo cerebelar, é justamente esse parapsiquismo que ele vem por um viés em que a pessoa ela é muito aberta, tem as energias muito soltas, ela é muito positiva, porém, nem sempre isso é acompanhado de uma maturidade emocional e de uma lucidez em relação aos potenciais e ao que ela tem que fazer com aquele parapsiquismo dela. Então, pode ser uma condição que pode gerar um certo sofrimento, vamos dizer assim, porque a pessoa não sabe utilizar aquilo. E aí entra a labilidade parapsíquica, porque o humor dela, a instabilidade emocional dela, interfere na questão parapsíquica. E aí, como ela pode ter muita facilidade para acoplar com o amparo, mas também ela vai ter muita facilidade para acoplar com o assédio nesses momentos piores. E aí, justamente, o acoplamentário, ele permite isso, ele permite que a pessoa comece a depurar mais essa condição do parapsiquismo dela, se desassediar para entrar numa condição de ortopensenidade maior. Efeitos, página 8, poderia aprofundar, na argumentologia, né, página 8, poderia aprofundar o exemplo 9, refratariedade, desenvolvimento da refratariedade ou aversão às energias patológicas, sem esquecer do trinômio acolhimento, orientação e encaminhamento. O que acontece que eu vejo, assim, tem um verbete que é muito interessante para a gente estudar, que chama a síndrome da abstinência da baratrosfera. Que é assim, quando a pessoa está na fase do porão consciencial dela, aquela fase de maior imaturidade, ela não atingiu a adultidade ainda, ou já atingiu e não amadureceu, ainda continua meninão ou meninona, a pessoa ainda tem alguns links com processos, vamos dizer assim, imaturos, alguma coisa mais séria, e com pontos que fazem link dela com ambientes, pessoas, amizades ociosas, situações que empurram ela para baixo. Então ela tem todo um potencial assistencial, parapsíquico, mas ela percebe que ela está patinando, perdendo tempo, ou às vezes ela está numa condição de interrelacionamento que não vai frutificar em muita coisa. E aí eu vejo que essa condição da refratariedade é justamente quando a pessoa começa a aprofundar mais no seu parapsiquismo, começa a desenvolver mais esse ponto, a interassistencialidade, começa a investir mais nisso, ela chega num ponto que ela começa a ficar refratária a isso. Então aqueles pontos que antes eram ambíguos nela, quer dizer, ela tem um gosto por uma coisa que tem ligação com assédio, com porão consciencial, ela passa a ser mais refratária a isso. Né? A gente observa bem isso, vamos falar, né, para ficar mais fácil de visualizar. Às vezes a pessoa é ótima, muito boa, mas puxa, como a pessoa está namorando com essa pessoa tão esquisita, tão estranha? Puxa, mas como a pessoa pode, né, ser tão inteligente e tá mexendo com essas amizades tão... A palavra certa é como é que está aguentando, né? Exatamente. Isso muitas vezes tem relação, é claro que tem um link pessoal, é claro que tem um lado dela aí que a pessoa que gosta dela não está enxergando ali, que é uma imaturidade que faz o rapport, o link com aquelas pessoas, com aquela situação, né? E eu vejo que quanto mais a pessoa investe na ProEx dela,
na interassistencialidade, ela vai chegando num ponto que aquilo já elimina essas dúvidas. Não que ela vai ser um ermitão, não que ela vai cortar e ser refratário e fugir dessas situações. Mas uma coisa é você interagir com aquela pessoa até um certo limite cosmoético. Outra coisa é você aprofundar um nível de interação com aquela pessoa que entra no acompliciamento e você se contamina com aquela condição. Então, acho que essa condição da refratariedade envolve bem isso daqui. E na questão do acoplamentar, isso fica bem evidente, porque justamente na hora que essas consciex se acoplam a gente para serem assistidas, a gente começa a perceber o padrão delas. Então, se você já está trabalhando aqueles pontos, aquilo vai destoar da sua personalidade. Né? Quanto mais você conseguir melhorar suas energias, mais você vai perceber o acoplamento com outras consciex, porque vai destoar do seu padrão de energias. Então, você vai começar a entender mais essa condição. E aí, sem esquecer do trinômio acolhimento, orientação e encaminhamento, que a ideia não é fazer uma repulsa daquela consciência, mas é uma refratariedade daquele padrão de energias que foi ali instalado. Em Principiologia, página 6, final da terceira linha, poderia ampliar o princípio do rendimento evolutivo do autoparapsiquismo cosmoético? O parapsiquismo, na realidade, o que a gente propõe na Conscienciologia, ele só flui, ele só rende verdadeiramente se a pessoa tem cosmoética e se a pessoa aplica isso para a interassistencialidade. Toda outra condição, que a pessoa mistura muito misticismo, ganha dinheiro com isso, manipula pessoas, essa não é uma condição ideal. Então, o que a gente propõe aqui em termos de parapsiquismo na Conscienciologia é aquela pessoa que procura trabalhar com uma condição mais cosmoética e interassistencial. É esse o ponto principal que nós buscamos aqui na Conscienciologia. Interaciologia, página 6, final da segunda linha, poderia abordar a interação autoconflitos acoplamentário? O acoplamentário permite a pessoa enxergar mais claramente as causas dos conflitos pessoais dela. Quando a pessoa está muito intoxicada energeticamente, pensenicamente, muitas vezes ela tem dificuldade de observar isso. Ela às vezes nem observa que ela tem um conflito. Ou ela sabe que ela tem um conflito, mas ela nem quer saber daquilo. Se ela vai para o acoplamentário, para um curso desse, onde a tendência é ela melhorar as energias dela, limpar mais o padrão holopensênico dela, ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir mais leve, o que acontece? Mais equilibrada, a tendência dela é começar a perceber mais esses conflitos. Por quê? Justamente quando a pessoa melhora um pouco, ela se equilibra mais, ela começa a perceber isso. Aí ela começa a perceber, mas por que eu estou sentindo isso? Qual que é a causa disso? E aí ela vai poder refletir com mais calma e procurar a causa e resolver esses problemas de conflitos pessoais. Por isso que esse curso acoplamentário, ele é muito positivo nesse sentido. Ele dá um lava-jato na pessoa, ele promove algumas experiências que vão buscar equilibrar essa pessoa mais energeticamente, e isso vai favorecer que ela consiga identificar mais esses conflitos pessoais. Agora, isso também pode ser feito em outra... A gente está frisando aqui porque o tema é complementar, mas tem outros cursos de campo que existem, tem as dinâmicas parapsíquicas, que são semanais. Aqui em Foz tem, mas outras cidades também tem. Tem a consciência terapia, tem outros instrumentos que a pessoa pode utilizar. Nós estamos utilizando aqui, na verdade, o acoplamentário é o tema, mas o acoplamentário ele é a desculpa para a gente falar de instrumentos de autodesassédio que a pessoa tem. Né? Então, esses são também instrumentos de autodesassédio, são recursos que a pessoa pode utilizar para ver isso. Eu não sei o caso dela, se ela tem ligação aí, a cidade dela tem alguma possibilidade, mas todo curso, toda atividade, toda situação que ela puder participar, que ela possa se equilibrar mais energeticamente, vai ajudar nessa identificação. Ela tem condição, ela mora em Niterói, perto do Rio. Tem IPC, tem outras ICs aí também. Professor Alexandre, gostaria que aprofundasse mais o tema TENEPS 24 horas. O tema TENEPS 24 horas é a condição em que a pessoa... ela não necessariamente vai ter um horário fixo para a TENEPS dela, mas o dia dela vai funcionar como uma TENEPS. Esse é um desafio sério, que eu acho que a condição aí de quem está estudando a dispersidade vai inevitavelmente esbarrar nisso, porque talvez seria o próximo passo para chegar ao FIEX.
Então, esse é um ponto que eu vejo, e aí a gente tocou lá anteriormente das dificuldades que podem aparecer nesse sentido, né? Para se pensar em TENEPS 24 horas, você tem que estar disponível 24 horas para fazer interassistencialidade. E para isso, a tua vida tem que estar organizada de uma forma em que você esteja, pelo menos com a sua cabeça disponível mentalmente, emocionalmente, para essa condição de estar... Não quer dizer que você vai trabalhar 24 horas, mas você vai estar disponível 24 horas. É como um médico, por exemplo, plantonista. Às vezes ele vai trabalhar muito, às vezes ele vai trabalhar pouco, mas ele está disponível. Eu penso que o tenepsista 24 horas vai trabalhar muito na maioria das vezes. Também. Mas, enfim. Até um ponto para frisar aqui, que seria interessante fazer esse link, já que a gente está falando muito sobre desperticidade, nós estamos lançando agora, eu e o professor Marcelo Pasculin, via Sinvex, um curso chamado Despertometria. Esse curso, ele é justamente para ajudar a pessoa a sanar algumas dúvidas com relação a esse mega desafio da desperticidade em 3 anos. Então, ele se propõe a fazer essa discussão no primeiro dia, para a gente nivelar as informações, tirar essas dúvidas e tabus. No segundo dia, a pessoa vai procurar verificar o percentual e o nível de autodesperticidade que ela já tem hoje, que ela já pode assumir, que seja 10%, que seja 20%, que seja 50%, mas que ela já pode assumir essa condição de que ela já tenha. E o terceiro dia vai ajudar a pessoa a fazer um planejamento inicial para a pessoa caminhar e lapidar essa autodesperticidade dela. Então é um curso de 3 dias, a gente vai fazer no dia 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro. E esse curso ele tem vagas limitadas, ele só tem 8 vagas. Tá? Então ele não visa consciência terapia, ele não visa consincobaia, ele é diferente de outras dinâmicas de cursos, ele foca especialmente na desperticidade, eventualmente pode até ter uma situação que tenha que encaminhar para isso, mas aí tem as ICs, tem os locais onde vai ser encaminhado, a gente pode até sugerir para as pessoas se encaminharem e aprofundarem algumas temáticas além do curso, mas a questão justamente é isso, o Marcelo depois pode divulgar mais aí, mas é um curso que a gente está fazendo e a gente pretende itinerar com esse curso. Quem tiver interesse pode entrar em contato e aí a gente também deve fazer mais cursos aqui em Foz do Iguaçu, tá? Porque eu imagino que 8 vagas a gente consegue preencher isso daí e vamos ver depois outras datas. Álvaro Betógrafo, poderia fazer alguma inter-relação entre a intenção de chegar ao estado vibracional, a voliciolina, a síntese e o sobrepairamento? Olha, intenção, voliciolina, que mais? Síntese e sobrepairamento. A intenção de chegar ao estado vibracional. Sim. Intenção de chegar ao vibracional com a voliciolina, com a síntese e com sobrepairamento. Não sei se eu entendi o que a pessoa está querendo dizer, mas assim, o que eu vejo é o seguinte, tá? A questão mais séria no trabalho com as energias é você fazer acontecer. Não fica pensando muito nos detalhes, deixa para depois. Mas o mais sério é, você está bem, você está desassimilado, você está desassediado ou não. Se você não está, mexa com as energias e dê um jeito. Eu acho que o mais sério aí a pessoa falou em intenção. Nessa questão do código pessoal de cosmoética que eu mencionei agora aqui, qual que é a minha intenção? A intenção é não ter assédio. A intenção é dar um fim nisso. A intenção é autoabsolutista, no meu caso pessoal. Tá? Então é uma intenção de não recorrer aos mesmos erros com base nas minhas experiências, nos meus trafores e no meu temperamento. Tá? Com relação à voliciolina, é uma determinação absolutista nesse caso, no meu caso. Com relação aí, né, e o outro ponto qual que é? A síntese e sobrepairamento. Sobrepairamento. Eu acho que a questão do sobrepairamento ela é importante no seguinte sentido. A pessoa ela tem que, de uma certa forma, para conseguir se desassimilar, sobrepairar os problemas dela. É uma forma de fazer desassim. Se a pessoa ficar muito conectada, muito emotiva, muito passional em relação aos problemas que ela tem no seu dia a dia, isso dificulta. E aí eu acho que também vale a pena a pessoa pensar no sobrepairamento dos erros pessoais dela. Porque eu vejo muita gente, eu vejo nos debates atuais, assim, sobre desperticidade, muita gente carregando com relação aos erros pessoais. E aí o erro, na verdade, o modo como ela encara um erro pessoal passa a ser
muito pior do que o erro em si. Aquilo vira um autoassédio. E aí aquilo vira uma cunha para os assediadores pegarem ela. Porque justamente o assédio ele quer que aconteça o quê? Que você fique muito abalado, muito incomodado com seus erros pessoais. Então, ele sabe que alguns pontos incomodam mais você, eu, todos nós aqui, e ele vai naquele ponto que é onde dói. E aí a ideia é o quê? Desestabilizar a pessoa, tirar a pessoa do sério, tirar o chão dela, para que justamente ela perca a confiança na condição, e aí com isso o quê? Ela fica vulnerável. E ela ficando vulnerável, o assédio toma conta. Esse é um ponto, então, que o sobrepairamento que a pessoa está falando ajuda. A pessoa tem que... Eu vejo que o meu desafio hoje é procurar cada vez mais trabalhar esse ponto aí de sobrepairar. Eu acho que até um ponto que eu consigo fazer isso razoavelmente, que é você desdramatizar um pouco os erros pessoais, os trafares pessoais, e começar a não ser leniente, não é ser leniente, que é outro ponto também. Tem a pessoa que a pessoa não está nem aí para os erros dela. Não, tudo bem, mas essa pessoa, né, ela é piradinha, né? Vamos falar bem claramente assim, a pessoa que erra e não está nem aí para os erros pessoais dela, tem algum problema cognitivo. Agora, por outro lado, a pessoa que carrega nos erros, reconhece os erros dela e carrega naquilo, também não é uma condição ideal. Ela já é um primeiro passo, que é reconhecer que ela errou. Mas carregar demais naquilo não vai frutificar, não vai ser útil, vai ser cunha para o assédio. Então, tem que haver esse nível de sobrepairamento. E a síntese disso tudo é o desassédio. Muito bom. Alexandre, quando você estava falando da opção pela autodesperticidade, você comentou um pouco sobre o ônus das escolhas que você faz. Esse ônus é real? Ou é uma falsa percepção que você ainda não consegue vislumbrar o próximo patamar evolutivo? Então você não vê que abandonar aquele padrão patológico, na verdade, é uma boa escolha, em vez de um ônus. Você quer responder isso, Viviane? Olha só, ele é bem real. Ele é bem real. E pensa nisso nas coisas que você já viveu na Conscienciologia. O ônus da TENEPS é real? O ônus da INVEX é real? O ônus da docência invexológica é real? O que você já teve que fazer de reciclagens, assumir em termos de Conscienciologia, que te trouxe um ônus? É claro que tem benefícios, é lógico que tem benefícios, mas tem um ônus, e as pessoas não assumem justamente em função desse ônus. Não sei se fica claro isso para você. Tem uma pressão. É que o ônus é como se fosse uma coisa muito doída, tem a dificuldade para você superar aquele traço. Não é algo simples assim, mas é algo temporário. Sim. É doído, sim. É doído. É não deixar é fácil, de fazer alguma coisa. Não é simples. Aí você entende mais os mecanismos de uma reciclagem, que é um patamar em que você está numa transição para um outro nível, e o ponto que você já superou aquele gargalo. Na hora que você superou aquele gargalo e já está fazendo com os pés nas costas, não é mais doído. Você já está tranquilo com aquilo, mas vem outros. Então a evolução se dá dessa forma. E a gente não pode ser ingênuo de pensar que não tem esse ônus. Tem esse ônus, sim. Tem. Agora, o modo como você vai encarar esse ônus difere de pessoa para pessoa. Aí é que vem a questão da opção ou não, a pessoa ser mais ousada ou não, ser mais... Né? O que eu vejo mais sério é muitas pessoas travam na sua ProEx em função de não assumir esse ônus. Ela, de alguma forma, percebe o ônus na pele dela, ela sente isso claramente, mas ela não assume esse ônus. Quando ela carrega nas tintas da situação e fica na auto-vitimização, em vez de puxar para si, tentar estabelecer técnicas, táticas que auxiliem ela a superar aquele patamar, ela começa a acertar mais. Ajuda. Alexandre, quando você fala em opção pela autodesperticidade, essa opção já mostra que tem várias opções que você pode assumir. Se você opta por um, você vai ter o ônus de não poder fazer o outro. É esse ônus, não precisa ser doído, sofrido. É de você optar por um caminho e deixar de fazer o outro. Você vai ter que deixar de fazer algumas coisas para seguir um. Não necessariamente aquele que você vai seguir vai ser sofrido. Vai ter isso também, mas tem outro sentido de ônus também, né?
Até as pessoas intrafísicas que vão olhar o cidadão ou a cidadã de maneira diferente, até do ponto de vista das consciências. Ah, o cara é diferente. Vamos ver se é de perto mesmo, né? Pensa nas situações práticas da sua vida que você já viveu uma situação de reciclagem e aconteceu isso. E aí você vai colocando em outros patamares. TENEPS é outra coisa. Epicentrismo é outra coisa. Desperticidade é outra coisa. E aí vai. OFIEX deve ser outra coisa. Entende? Então, pensa na proporção de cada condição que você vai assumindo para a tua vida. E o quanto isso impacta. Era isso que eu ia falar, a questão da carga, a sobrecarga, que quando a pessoa inicia a tarefa, ela tem a carga daquela tarefa de algo novo. À medida que ela começa a fazer com os pés nas costas, aquilo vai aumentar. Por exemplo, por que as pessoas não têm questão do livro, que foi discutido aqui ontem bastante? Qual que é o problema que acontece com boa parte das pessoas? É o ônus do desassédio. Eu já mencionei isso aqui em outros verbetes, né, e eu volto a repetir. O grande problema da questão do livro pessoal, e eu estou falando aqui, né, cada caso é um caso, tem pessoas que têm menos tempo de conscienciologia, mas tem pessoas que já têm um know-how, que já deveriam ter um livro escrito. Aí cada um reflete sobre a sua condição. O que pega muitas vezes é essa questão do ônus do desassédio. Para ela concretizar um livro pessoal, ela precisa bancar algo de renovação na sua vida, abrir mão de algumas coisas e bancar o desassédio que vai ser feito ali diariamente com a escrita do livro, que às vezes ela não está disposta a pagar esse preço. Vamos lá? Ela subestima isso. A gente tem mais uma pergunta que o nosso tempo está esgotando. Alexandre, assim, você comentou um assunto que é bem importante aí com as dificuldades que as pessoas têm no intrafísico, a vida intrafísica, da organização disso. Você tem alguma dica, alguma técnica, alguma coisa de como a pessoa conseguir chegar na desperticidade, ou seja, não ter tanto autoassédio, né, melhorar um pouco essa questão e conseguir lidar com o intrafísico sem se perder na intrafisicalidade, né? Eu acho que o nosso grande desafio está a gente encarar os nossos problemas sem minimizar eles, mas sem dramatizar em cima deles. O que eu quero dizer com isso? A nossa tendência é ser mais para um lado ou para outro. Ou aquela pessoa que ela é leviana e ela não encara de frente, ela é poliana demais, ou aquela pessoa que ela faz muito drama em cima dos problemas que ela tem. Então, o nosso desafio está em ser mais pragmáticos com relação a essas situações, oportunidades que a gente tem no dia a dia. Eu acho que o grande desafio que eu vejo no meu caso assim tem sido nesse sentido. E ter uma determinação. Tem que ter uma personalidade forte para bancar os desafios da conscienciologia. Não pode ser uma pessoa que entra com determinação fraquinha. Isso a gente pode pega voluntariado, TENEPS, docência. Se a pessoa entra no mais ou menos, vamos ver o que vai dar. Ela não aguenta, ela não se sustenta. Se a pessoa muda para Foz do Iguaçu, por exemplo, eu vou vir aqui porque é tão legal, ela não se sustenta. Por quê? Porque Foz não é uma cidade fácil, porque o mercado de trabalho aqui não é simples. Então, ela tem que saber muito bem o que ela quer para a vida dela, porque aqui ela vai encontrar dificuldades intrafísicas sérias, que podem ser superadas. Mas que se ela não estiver firme nos princípios dela, nos valores, nas convicções íntimas que ela tem, ela não se sustenta. Essa é uma das razões que muita gente acaba indo embora, em função disso. Não que as pessoas não possam mudar de ideia, mas muitas vezes a pessoa não tem noção da realidade que ela vai enfrentar, ela chega aqui, é isso, ela cai fora. Então, o nosso desafio está em a gente encarar essas situações do nosso dia a dia dessa forma, sem ingenuidade. Alexandre, nosso tempo já se esgotou, já passou até. A gente viu que, então, esse tema é um tema que precisa de muito mais outros verbetes para explorar, né? Porque ele tem ultrapassado o tempo aqui. A gente agradece a todos vocês a presença, o debate, as perguntas, aos teletertulianos também. A gente aguarda vocês nos próximos dias para poder movimentar o nosso debate e a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 32 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje teremos 4 recados. O Marcelo com o curso Despertometria, a Adriana com o curso Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor, a Marta com o debate Por que Reciclar a Vida
e a Keiko com os novos contatos da Enciclosapiens. Boa tarde a todos. Aproveitando o assunto da desperdicidade, convido vocês que têm interesse no assunto para fazer o curso Despertometria e a responder a seguintes questionamentos. Qual o seu percentual de desperdicidade? O mega desafio da desperdicidade em 3 anos faz parte do seu planejamento? Você vai levar a sério essa ideia de desperdicidade em 3 anos? Quais são os seus travões para atingir a desperdicidade? Os professores do curso serão o professor Alexandre Nonato e eu, Marcelo Pascolin. Será nos dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro, sexta, sábado e domingo. Sexta começando 14h30, domingo terminando às 17h. O curso será realizado na Asinvexis. E maiores informações, por favor, entre em contato com o e-mail contato@asinvexis.org. Obrigado. Boa tarde. Em nome do CAEC, gostaria de convidar vocês para o curso Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor, que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu entre os dias 17 a 19 de janeiro. A Síndrome do Impostor foi um verbete defendido em tertúlia no dia 28 de outubro de 2012. E o que é esta síndrome? A síndrome é a condição do indivíduo considerar-se não merecedor do sucesso ou do reconhecimento das outras pessoas por imaginar-se aquém da capacidade de realização em diversos setores da vida, sem assumir as qualidades, vivendo um medo fantasioso de descobrir e não serem merecidas as suas conquistas. Maiores informações no CAEC, telefone 45 3525 2652 ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para o debate que terá início às 15 horas e o tema é Por que reciclar a vida? É hoje, dia 5 de janeiro, das 15 às 17 horas aqui no CAEC. Nós aguardamos a todos. Obrigada e até lá. Boa tarde, um aviso importante da AIC, Enciclosapiens, a AIC que cuida, né, da produção de verbetes, para ter verbete diariamente no tertuliário, com o domínio Enciclosapiens. Então, para vocês agora, então, desde janeiro, para enviar proposta de títulos, então, o novo e-mail é títulos@enciclosapiens.org. Então, peguem o papel, por favor, se puderem anotar. Títulos@enciclosapiens, com Y e 2 S.org. E para envio de novos verbetes para revisão, neoverbetes@enciclosapiens.org. Então, é neoverbetes@enciclosapiens.org. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Convívio Interassistencial Geronte Jovem, com especialidade Interassistenciologia, com a verbetógrafa Flora Miranda. Obrigado e boa tarde a todos.